Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença dos senhores aqui, senhoras. Sei que no dia de loja correria, mas vocês estão participando conosco, para nós é uma alegria. Eu quero me apresentar, eu sou a executiva da Comac, do Cid Comac, Valquíria Martins. Entrei para esse time aqui agora a partir de setembro e estou conhecendo os senhores aos poucos. Então, aqueles que não me conheciam ainda e quiserem conversar, estou aqui à disposição dos senhores. Nós estamos hoje com essa palestra da reforma tributária, da Evox Fiscal, e nossos diretores vão estar apresentando, né, o nosso palestrante. Quero passar alguns recados importantes, que o estacionamento, ele pode ser carimbado, tá? O tiquezinho de vocês, para ficar só o pagamento de 1 hora e não pagar por 2 ou mais horas. E nós teremos a dinâmica da palestra com aproximadamente 1 hora, com intervalo para o café, e no final a gente vai ter um coffee break, tá bom? E aí também uma oportunidade de vocês estarem se conhecendo, fazendo um network, conhecendo a nossa diretoria que está presente aqui também. Dizer também que a nossa palestra está sendo transmitida e vai ser disponibilizado um link, né, para as empresas associadas que estão em outras cidades. Então é isso, eu quero convidar aqui agora a nossa presidente, Lucimar Bigolin. Boa tarde a todos. Quero reiterar o agradecimento pela presença de vocês. Essa diretoria tem se preocupado muito com esse tema, porque achamos que ele é muito relevante para o nosso setor e é relevante para todos os setores da economia no Brasil. Mas nós temos que olhar para o nosso setor com muita atenção, com muito carinho, porque vocês sabem que isso vai mudar muita coisa e nós temos que estar preparados. Então, a Comac Mato Grosso achou que teria que começar a fazer esses assuntos, e a Evox, na pessoa do Júnior, está aqui hoje para compartilhar conhecimentos ou para compartilhar questionamentos. Porque eu acho que talvez nós não tenhamos tantas respostas, mas é importante que nós nos questionemos e vamos atrás, vamos buscar, vamos nos inteirar. Não dá mais para um empresário apenas estar atrás do balcão, vender, comprar. Você sabe que hoje o empresário precisa conhecer o que ele está fazendo, conhecer as leis que ele tem em cima, que uma das grandes coisas que diferencia quem faz sucesso, quem progride, quem faz, é ter pessoas que cuidem dessa parte. E no Brasil, você sabe que o correto deveria ser que a gente cuide do nosso negócio, que entendamos do nosso negócio, vendemos e compramos, mas não é assim, né? Nós temos uma parte custosa demais, que é esse aparato burocrático inteiro, essa tributação complexa que nós temos dentro do nosso país. A promessa que nós tínhamos numa reforma tributária era principalmente de uma facilitação, de uma simplificação, porque eu tenho quase que certeza que a grande maioria não entende da tributação nossa. Ela é muito longa, ela é muito complexa. Eu não sei se ela vai contemplar essa simplificação, eu não tenho certeza, não me parece, num primeiro momento não me parece, talvez que ao longo dos anos, conforme forem se encontrando de fato aquilo que será feito, a gente terá um pouco mais de clareza. Mas nós temos que entender que temos esse ônus, temos que contar com nossos contadores, que vi contadores aqui hoje, eles são pessoas fundamentais também para que a gente não incorra em erros que nos custe muito caro depois. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença, e eu gostaria de aproveitar e apresentar o Marcos. Eu estou entregando agora a diretoria da Comac, e o Marcos vem para assumir o nosso próximo biênio. O Marcos vai citar na frente da Comac, daqui para frente, com uma parte bem, vamos dizer assim, árdua. Nós vamos ter outros encontros, gente, nós precisamos discutir, nós precisamos abrir essa discussão dentro do nosso setor para estarmos melhor. Bom, boa tarde. Eu estou aí no ramo de materiais de construção já tem alguns anos, né, desde 2012. Sou lojista, como a maioria aqui. Conheço as dores, né, as demandas que a gente tem no dia a dia. E aí eu sei também, como a Lucimar já esclareceu aqui, a importância de a gente estar por dentro de tudo que está acontecendo, tanto na parte de governo, essa parte burocrática, de obrigações acessórias, né? Enfim. Agradecer a presença de todo mundo. Olha, não fiquem
Às vezes, assim, aqui é uma coisa bem informal. Acho que pedir, fiquem bem à vontade, façam as perguntas, não fiquem, assim, né, com um pouco de vergonha ou com medo. Todo mundo aqui está no mesmo barco, vamos dizer assim, né? Estamos aqui para aprender, surgir alguns questionamentos. Agradecer a parceria aí com a Evox. Vou fazer uma breve apresentação do nosso palestrante. O Darcy Júnior é fundador da Evox Fiscal, consultoria especializada em estratégias tributárias. Atua com foco em transação tributária, recuperação de créditos e eficiência fiscal. É reconhecido por transformar temas complexos em soluções práticas, ajudando contadores, advogados e consultores a venderem inteligência tributária com resultado. Conduz palestras e imersões em todo o Brasil, sempre com uma abordagem técnica, direta e orientada ao negócio. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Senhores, quer dizer que nós temos aqui 1 hora para vocês ficar craque, é isso? Só para saber. Qual que é o prazo que eu tenho? Só para quem está organizando. Eu posso falar 1 hora direto? Tá. Eu sou mensageiro de boas notícias. Mas para que seja boa notícia, vocês precisam ficar craque. Então, eu considero que eu tenho 1 hora para vocês ficar craque. Então, eu preciso ser o mais claro possível. Eu preciso que vocês me interrompam quando surgir as dúvidas, mas interrompam sobre as dúvidas daquilo que eu passei. Porque às vezes vocês vão se sentir curiosos com algo que eu não passei ainda. Vou falar do split, vou falar do simples, vou falar de sonegação, de meia nota, vou falar de tudo isso. Então, espere esse momento chegar para que a gente consiga conduzir tudo na primeira hora. Uma coisa importante, como aqui tem contadores e também tem empresários do setor de material de construção, quando eu falar para vocês que aumenta o preço, vocês, do lado de empresários, vocês têm que entender que aumenta a necessidade de capital de giro. Quando eu falo que não tem guerra fiscal, vocês têm que pensar, então, que existe uma mudança regional de algumas empresas. Que às vezes alguém presta um serviço para aquela empresa, existe um galpão que é alugado, alguém aluga aquele galpão, não existe mais aquele aluguel, vai para outro local inflaciona, aquele transporte não existe, eu presto serviço para essa transportadora. Vocês têm que pensar nas coisas que acontecem antes. Quando aumenta o custo, talvez aconteça uma elasticidade do produto, aquele produto não vende mais na gôndola. Então, eu vou falar de tributo, mas o problema é o que acontece antes. É a forma de você se comportar com o seu fornecedor, com o seu cliente, necessidade de capital de giro, nós vamos falar de mudança regional, nós vamos falar aqui de redução de margem, aumento de margem, manutenção de margem e de resultado. Esse vai ser nosso assunto nessa hora, tá ok? Senhores, como foi apresentado, eu sou o Darcy Júnior, da Evox Fiscal, nós não fazemos contabilidade, mas somos um grupo de contadores, tributaristas, perito econômico, societário e criminal. Tá ok? O assunto de hoje é planejamento, porque reforma é planejamento. E eu vou pegar o passador, e para que a gente encaixe nessa primeira hora, eu preciso provocar vocês a um problema que eu tinha lá no escritório. Tá? Eu sempre fui a pessoa que fazia os treinamentos para os novatos. E imagina que fica muito claro para nós uma tributação de ISS, ela está muito ligada a um serviço. Fica claro isso. Assim como o ICMS está para a circulação da mercadoria. O ICMS é o Estado, o ISS é o município. Aí vocês se deparam com a situação de transporte. Porque às vezes o transporte, se ele for da cidade para ela mesmo, é ISS. Mas se ele for daquela cidade para outra cidade ou para outro estado, aí já é ICMS. Aí vocês se perguntam, tá, mas... E, por exemplo, um software. O que entraria em um software, né? Inicialmente, as empresas de software pagavam ISS, aí o STF decidiu que... Não, peraí, mas não é, porque se for mercantilizado, vendido em massa, como é que é ISS? Tem que ser ICMS. Aí os municípios perdem aquele dinheiro, os estados recebem aquele dinheiro, aí as empresas de software que pagavam 5% agora pagam 18%, falam, não, eu não vendo software, eu licencio o software. Aí o STF fala, verdade, e licenciar não é circulação, é serviço. Aí então volta a ser ISS.
Então, entendam que, às vezes, surgiu o tal do streaming. O streaming, ele não é uma circulação da mercadoria, mas ele também não estava na Lei Complementar 116. Então, ele fica um bom tempo sem pagar nenhum nem outro, justamente porque não tinha aquilo no rol taxativo. Aí vocês se deparam, por exemplo, com o aluguel de uma bitonheira. Porque se você observar, na locação você não tem a circulação da mercadoria. E você também não tem a obrigação de fazer por quem está fornecendo para você. Se você não tem a circulação e nem a obrigação de fazer, você não paga nem ICMS nem ISS. Então, eu quero iniciar provocando com vocês que o legislador, em 2023, logo lá na emenda constitucional, ele precisava acabar com esse problema. Porque imagina que cada vez mais está tendo novas tecnologias, e essa tecnologia, eu não sei se ela entra ICMS ou ISS, e hora ou outra que ela entra sem a gente saber, ela fica um bom tempo sem pagar uma coisa ou outra. Então, muito inteligente da parte dele, ele disse o seguinte, isso aconteceu na emenda constitucional, olha, determine aquilo que é bem imaterial, aquilo que é bem material, e aquilo que não se encaixar nenhum nem outro, considere como serviço. Porque agora ele trata tudo como operação. E se você observar, venda, serviço, locação, transporte, mútuo, permuta, não existe mais isso. Operação abrange tudo isso. Operação é muito mais ampla. Operação é qualquer coisa. Se é qualquer coisa, tanto faz o que eu estou fazendo. Não me preocupo mais se eu pago ISS ou se eu pago ICMS. Agora, tanto faz. Por isso que, se você observar, esse tributo aqui deveria chamar IST, que é o imposto sobre tudo. Porque você entende mais fácil assim. Nessa situação de que agora tanto faz, veja que isso começa a transmitir uma simplicidade para nós. Mas vamos ver se isso faz sentido. Nós temos hoje o PIS e COFINS, que são duas contribuições. Contribuição que só tem mais 13 meses de vida. Em 1º de janeiro de 2027 não existe mais PIS e COFINS. E no lugar de contribuição entra contribuição. Quer dizer que no lugar de PIS e COFINS entra contribuição sobre bem e serviço. Tá ok? Do mesmo modo que nós temos o ICMS e o ISS, se vocês observar, também foram muito inteligentes nisso, porque se está ocorrendo uma servicificação de tudo, a indústria era muito forte no passado. Os municípios estão crescendo, porque tudo está servicificando. Se tudo servicifica, o Estado enfraquece, o município amenda. Foi legal isso, porque agora não existirá mais esses dois impostos. ICMS é um imposto, ISS também é um imposto. E no lugar de imposto, fica um imposto sobre bem e serviço. Tá ok? Talvez vocês já ouviram falar do IVA, que é o imposto sobre valor agregado, que isso nada mais é do que um apelido, que não existe na Constituição e nem na Lei Complementar 214. Por que não existe? Era um sonho que existisse apenas um tributo, ficaria tudo mais simples. O problema é que existe o Pacto Federativo e os estados e os municípios precisam de alguma autonomia. Eles não têm mais autonomia de legislar com a reforma tributária. O benefício dado para a bicicleta vai ser o mesmo da camiseta para o Brasil todo. É isso. Porém, eles têm autonomia de determinar a alíquota. Vou tirar esse copinho aqui para não atrapalhar vocês. Aliás, se deixar aqui, atrapalha vocês? Aqui? Obrigado, hein? Obrigado. Então, senhores, onde eu quero chegar com isso? Somente não existe o IVA por causa do Pacto Federativo. O município e o Estado precisavam de um tributo para chamar de seu. Então, ou alguma coisa para chamar de seu. E eles ganharam o poder da decisão da alíquota. Pois bem, então vamos lá. Vamos ver se bate os princípios gerais da simplicidade. Senhores, eu queria pedir para vocês, essa aqui não é a parte que vocês gostam. Essa aqui é a parte que vocês precisam saber. A parte que vocês gostam é daqui uns 20 minutinhos, que é a parte dos cálculos. Tá ok? Essa vocês têm que entender. Vamos lá. Simplicidade. Será que... Ela promete simplicidade, mas será que vai ter? Veja que, às vezes eu vou no supermercado do lucro real, e o lucro real trabalha com 9,25 de PIS e COFINS, se for não cumulativo. Aí você pensa, se é 9,25, mas eu aproprio tudo aquilo que dá crédito PIS e COFINS, então eu pergunto, a sacolinha dá crédito PIS e COFINS? Porque para tomar crédito PIS e COFINS tem que ter habitualidade, essencialidade e vir de PJ para PJ.
Mas será que a sacolinha é um item essencial para que a cor que ela compra? A Receita não poderia falar, o seu cliente poderia levar na mão, né? Um absurdo. Seu cliente poderia levar numa caixa, do jeito que for. E uma publicidade? Será que a publicidade daria crédito? Uma propaganda? O próprio contador daria crédito? Veja que essa fábrica desse controle aqui, ela toma crédito dos componentes eletrônicos, da pilha, dos botões, do plástico, está tudo aqui. Mas será que ela toma crédito do detergente que ela limpa o chão da loja dela? Será que ela pode? Será que ela contrata um serviço de propaganda? Os materiais de escritório, os computadores, será que ela toma crédito da fábrica desse controle aqui? Entenda que não é tão simples assim. E a gente, por não ser tão simples assim, talvez eu poderia falar que a JBS Friboi tem mais capacidade de otimizar a sua tributação do que o Zezinho da padaria. Se agora tudo dá débito e tudo dá crédito, o Zezinho da padaria agora tem o mesmo poder da JBS, porque ficou muito claro para os dois. Então, de fato, a simplicidade vai acontecer. Quando? Somente em 2033. Daqui até lá, aí vai ser um parto. Porque nós viveremos 2 sistemas, o antigo e o novo. Se só trocasse do antigo para o novo de uma vez, já era difícil. Imagina coexistir, porque vai coexistir os dois. Ok? Então, eu sempre falo para o pessoal o seguinte: talvez eu viva os melhores 8 anos da minha vida, na parte tributária. Mas eu não sei o que vai ser de mim em 2033, porque vocês não vão precisar mais me contratar. Vai estar tudo lá, tudo claro? Vamos ver se vai estar mesmo. Vamos chegar nisso. Transparência. Eu poderia perguntar para o melhor tributarista do país, quanto que tem de tributo aqui dentro? Vamos supor que comprou esse controle por R$100. Vocês não sabem. Sabe por que vocês não sabem quanto tem aqui de tributo? Porque você comprou de um varejista, você nem sabe o regime do varejista. Esse varejista comprou de um distribuidor, que comprou do fabricante, da indústria, que contratou uma empresa de serviço. ISS não dá crédito para ninguém, é resíduo tributário. Contratou a contabilidade, também não dá crédito para ninguém. A distribuidora também contratou algum serviço. Então foi tendo resíduo. Então você não sabe me dizer se esse controle de R$100 tem aqui 40, 50, você não sabe de tributo. Com a reforma você vai saber. Porque conforme um paga, ele toma crédito do outro. Existem exceções, nós vamos falar. Mas se ele contratou a contabilidade, ou contratou uma empresa de serviço, ele tomou crédito tudo. Independente se foi serviço, porque não existe mais serviço, agora é operação, lembra? Não existe mais transporte, é operação. E qualquer operação dá crédito. Então agora eu sei que esse controle é R$80, estou vendendo a 100, porque é R$100 de tributo. Então é mais transparente, tudo por fora. Tá ok? Tudo destacado. Perfeito? Então realmente bate esse princípio. Justiça tributária, senhores, além do cashback, eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui, mas eu poderia falar agora que a Localiza vai pagar IBS. Ela não pagava ISS nem ICMS. Quem aluga bitoneira, quem faz qualquer coisa, todos vão pagar. Se todos vão pagar, imagina que num condomínio você não cobra da cobertura, os andares de baixo têm que pagar por ele. Então agora todos pagam de maneira igual. Existem as reduções de alíquota, eu vou falar sobre elas já já, tá bom? Então, de fato, funciona a justiça tributária. A cooperação, veja, vocês estão acostumados a pagar para o Estado. Se eu estivesse falando com a empresa de serviço aqui, ele fala, eu estou acostumado a pagar para o município. Agora, não existe mais, vocês não pagam nem para o município, nem para o Estado. Vocês vão pagar para o comitê gestor. O comitê gestor vai receber o IBS e ele reparte e destina a parte do IBS municipal para o IBS estadual. Ok? Então, de fato, existe uma cooperação entre os estados e municípios. Por quê? Porque eles vão poder auditar, fiscalizar tudo em conjunto. Vai ficar tudo, de fato, mais simples para eles também. Ok? Defesa do meio ambiente, eu estou falando de imposto seletivo. É tudo aquilo que faz mal à saúde ou ao meio ambiente, ao bem-estar, eu falo o caso das bets, por exemplo, poderia falar um cigarro, uma bebida alcoólica, as bets e alguns outros exemplos, mas que estão no rol taxativo, muito mais simples. Se não tiver lá, não cobra. Então eu poderia falar que esse controle aqui paga IPI, mas não vai pagar imposto seletivo. Tá? E o IPI? Para vocês nunca mais esquecer, é só você lembrar do apelido dele, que é o Instrumento de Proteção à Zona Franca de Manaus. Porque se você pensar, esse controle aqui paga IPI, agora não paga mais IPI, salvo se lá na Zona Franca de Manaus
tem uma indústria desse controle lá. Porque imagina que você tem uma indústria na Zona Franca de Manaus e foi para lá por causa de um incentivo, um benefício fiscal. E agora é a mesma regra para o Brasil todo. O que eu vou fazer na Zona Franca de Manaus? Eu adoro Manaus, vou pescar lá 3 vezes por ano. Mas o que eu vou fazer lá se meus clientes estão todos no Sudeste? Não faz sentido, eu vou para o Sudeste, porque eu estou gastando 1 milhão de transporte, eu vou para o Sudeste. Não é isso? Então, eu ia matar a Zona Franca de Manaus. Aí o pessoal da Zona Franca de Manaus deu o grito e falou, opa, tem que ter algum diferencial. Então, o diferencial é o seguinte, se Cuiabá concorre, tem uma indústria aqui desse controle, e lá em Zona Franca de Manaus tem, aqui em Cuiabá paga, lá não paga. IPI, perfeito? Neutralidade, senhores. Alguém aqui conhece Uberaba, Triângulo Mineiro? Eu sou de lá, de Uberaba. E nossa empresa nasceu lá. Só que nós trocamos agora para Alphaville. Meu sócio mora em Alphaville. Imagina que eu tenho 40 colaboradores em Uberaba e eu tenho 4 em Alphaville. E nós colocamos a matriz em Alphaville. Por que vocês acham que eu fiz isso? Eu pago ISS, porque eu sou serviço. Eu pagava para o município de Uberaba 3,5%. Nós somos uma empresa do lucro real. Em Alphaville é 2%. Independente se eu estiver prestando serviço para clientes de qualquer local do Brasil, eu falo que eu estou prestando um serviço lá. Se eu estou prestando serviço em Alphaville, eu prefiro pagar os 2% de Alphaville que os 3,5% de Uberaba. Eu acho que vocês fariam a mesma coisa que eu. Mas então, nesse pensamento, eu vou voltar. Por que uma indústria de jaqueta de couro, onde a maior parte de seus clientes estão por aqui, ela era daqui? Por que ela abre aqui essa indústria de jaqueta de couro? Porque o estado da Paraíba falou, olha, vem para cá, que aqui você vai pagar 2% de ICMS. Aí ela pensa, olha, lá era 18, aqui é 2, eu vou economizar 1 milhão, mas vou gastar 300 mil no frete e eu ponho 700 mil no bolso. E isso é o que vocês vão ter que pensar no decorrer dos nossos cálculos aqui. Beleza? Vai ter isso, não vai ter isso mais. Porque a tributação agora é no destino. Se a tributação é no destino, não existe guerra fiscal. Não faz sentido guerra fiscal. Beleza? Vamos chegar nisso já já. Não cumulatividade. Não cumulatividade, tudo operação que acontece na cadeia dá crédito para outra, que vai dar crédito para outra. Tá ok? Pois bem, e a legislação uniforme? Se existe uma classe que vai ter um benefício, ela vale para todo o Brasil. O médico vai ter redução de alíquota para todo o Brasil, contador, advogado, produtos da cesta básica, tudo é a mesma coisa. Tá ok? Se por um acaso o município de Cuiabá decidir reduzir a alíquota, ele reduziu para tudo. Ele reduziu para médico, para tudo. Para contador, para peça, para mecânico, para serviço, para supermercado, para tudo. Eu pego a alíquota geral e reduzo naquele percentual ou aumento. Vou chegar nesse número já já. Então, senhores, nós teremos 3 sistemas que vão suportar a reforma tributária. Eu vou passar dessa parte aqui rapidinho. Que nós temos, então, o CBS, Imposto Seletivo. Ele é do CERP, da União. Inclusive, hoje eu encontrei um dos diretores do CERP lá no hotel. Falei com ele. O Split Payment, para resumir, poderia ser o Bacen. Só não é só o Bacen, porque tem cartão de crédito no meio. E o IBS é o Comitê Gestor. Pois bem, eu tinha um problema no passado que era, olha, vocês conhecem algum especialista de Espírito Santo, especialista de Manaus, especialista que está lá no Rio Grande do Sul, já viu isso? Por exemplo, a carne em Minas Gerais, ela é alíquota 0, ela é isento, mas no Rio Grande do Sul, estou falando de CMS, ela é substituição tributária, não existe mais, é a mesma coisa para todos. Facilitou muito, porque eu precisava ler 27 leis de unidade federativa, e 5.570 de município. Não conseguia. Não dava. Agora ficou mais fácil, porque está tudo na Lei Complementar 214. É óbvio que tem 540 artigos, mas ficou muito mais simples. Tá ok? Opa, perdão, vamos seguir. Cada ente federativo fixará a sua alíquota. Lembra disso? Eu posso ter uma Jaciara, vizinha aqui, é isso? Jaciara? Então eu posso ter uma alíquota de 18,7 em Jaciara e 18,8 em Cuiabá. Vamos ver o que vai impactar isso daqui a pouco. E a alíquota fixada pelo ente federativo na forma do inciso 5º será a mesma para todas as operações. Pessoal, essa aqui é a última
slide chato, eu acredito. Depois vamos chegar na parte boa, que vocês vão gostar. Aí vocês começam a unir todos os pensamentos. Essa regra matriz de incidência tributária, ela mostra uma coisa para nós. Lembra que agora o critério material, antes era eu prestei o serviço, ou eu vendi, ou eu aluguei, ou eu loquei. Lembra? Agora é realizar a operação com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços, tanto faz. Tanto faz o que eu fiz. Tanto faz, vai pagar IBS, CBS, mesma coisa. Tá bom? Primeiro problema que vocês não tinham no passado e vai ter agora, critério temporal. Imagina uma empresa de transporte que ela poderia dar para o seu cliente, ou o cliente pede, aliás, é a coisa de praxe, 90 dias de prazo para pagar. Imagina isso. Peraí, se eu sempre vendo com 90 dias de prazo, é melhor que o meu regime seja de caixa. Se o meu regime for de caixa, somente quando eu receber o dinheiro que eu vou tributar. Mas tem empresas que estão prestando serviço, algum tipo de consultoria, mas recebe às vezes até um adiantamento. Mas ela não tributa aquele adiantamento, ela coloca um adiantamento e só tributa na entrega do serviço. Então, para essa é melhor o regime de competência. Ok? Por mais que regime de caixa dá um pouquinho de mais trabalho, né? Mas ela tem essa opção. Para mim é melhor regime de caixa, regime de competência, agora não existe isso mais. Por isso o apelido deveria ser caixa-petência. É o que for melhor para a Receita. É tudo competência. Mas se o dinheiro acontecer antes, vira caixa. Beleza? Você não tem mais essa opção. É o que for melhor para ela. Tá ok? O critério espacial agora é o município de destino. Se o critério espacial é o município de destino, eu faço uma pergunta para vocês. Aquela indústria que foi lá para Paraíba, ela foi lá para receber 16% de benefício ICMS. Só que agora a alíquota é determinada para onde mora o meu cliente, onde vai ser entregue a mercadoria, ou onde o serviço será prestado. Faz sentido ela ir lá para Paraíba? Não faz sentido. A Paraíba perdeu toda a força. Não tem um incentivo fiscal que às vezes atrapalha vocês aqui em Goiânia? Não faz sentido, porque quem está comprando mora aqui, ou quem está em São Paulo, não faz sentido. Nenhum Estado tem força mais de chamar falando, vem aqui, porque a tributação era na origem. Se é na origem, vem para cá que eu te dou benefício. Agora é no destino, é onde está o cliente. Não vai existir guerra fiscal. Ok? Então, essa empresa, é óbvio que ela vai sair de lá. Sujeito ativo, Estados, Municípios, União, sujeito passivo, fornecedor, e a base de cálculo agora muda um detalhezinho. Se hoje você vende uma mercadoria para um cliente de vocês, exemplo, R$10.000, e vocês emitem a nota de R$10.000, mas ele paga com atraso, ele acaba pagando 10.500. Exemplo, vocês vão tributar sobre os 10.000. Com a reforma tributária é sobre os 10.500. É sobre o valor, é financeiro. Ele entra junto, é tudo IBS, CBS. Ok? Então, teve um aumento sobre toda aquela vírgula daquele aumento, vocês vão ter que tributar. Pessoal, na Lei Complementar 214 está uma alíquota de 26,5%. Quando a gente coloca aqui 28%, eu estou falando de uma alíquota de referência. E só para vocês entenderem, se a reforma promete não aumentar a carga tributária, então pensa comigo, se ela tem um PIB de 10 trilhões, e sobre esse PIB hoje arrecado, PIS, COFINS, do IPI, ISS, ICMS, 2 trilhões, então PIB de 10, arrecada com esses 5 tributos, 2. Então é simples, aqui deveria ser 20%. Não é isso? Só que aí ela isenta a cesta básica, aí passa para 21%. Algumas coisas do agro, de médico. E conforme ela dá benefício para um, ela aumenta para todos. Benefício para um aumenta para todos, até que a estimativa seja de 28%. Concorda? Por isso que é a alíquota de referência. Então, não me chamem de mentiroso se quando a gente chegar em meados de 26 agora, a alíquota que será determinada pelo Senado for 28,5%. Ok? Como pode ser 27,5%. Então, por isso é a alíquota de referência. Então, vamos tratar 28%. E esse 28% é baseado em vários estudos, que podem também errar um pouquinho. Beleza? Agora começa a parte boa. Agora eu preciso de vocês. Eu preciso saber de vocês o que é mais barato. 20% de tributo por dentro, porque hoje é por dentro, não é, pessoal? Hoje é por dentro, né? E com a reforma é tudo por fora. Então, o que é mais barato? 20% por dentro ou 25% por fora?
Mesma coisa, né? A gente tem que ser justo com a reforma, não tem que ser justo com ela. Porque se eu tenho uma nota hoje de R$100 e eu tenho 20% por dentro, eu tenho R$20 por dentro. Assim, eu tenho um valor líquido de 80. É isso aqui que vocês precisam dominar. O tributo é um problema de quem compra. Vocês têm que preocupar com o valor da operação de vocês. Beleza? Então, vocês têm uma operação. Agora é só operação. Eu pego minha operação limpa e destaco o tributo por fora. Eu estou sendo transparente. Quem está me comprando está vendo que eu estou agora. Um pedaço não é dele, esse é dele, é da operação. Então, vamos lá. Vamos ver se bate. Se como a reforma é tudo por fora, então agora será R$80 o valor líquido. Veja que 25% de 80 é os mesmos 20, não é? Então quer dizer que agora é 20 por fora e o valor da nota é o mesmo. Faz sentido? Então vamos brincar mais um pouquinho. Se 20% por dentro é a mesma coisa que 25% por fora, quer dizer que uma empresa do lucro presumido, por exemplo, que paga 3,65 de PIS e COFINS, e, por exemplo, 5% de ISS, uma empresa de serviço, paga 5% de ISS, e ela tem 5% mais 3,65, ela tem 8,65% por dentro. Então é a mesma coisa que 9,46% por fora. Então, se eu perguntasse, por exemplo, eu vou dar o exemplo de um médico, mas poderia ter aqui uma contabilidade, poderia ter qualquer empresa de serviço entre vocês aqui, tá? Mas se eu perguntasse para um médico, ô médico, o que é mais barato? Os 9,46, que já viu o pessoal falar serviço vai ficar mais caro? Já viu alguém falar isso? Serviço vai ficar caro, indústria vai ficar mais barato, já viu isso? Se eu perguntasse para o médico, olha, o que é mais barato, o que é melhor? Os 9,46 que você tem hoje, que é a mesma coisa, ou os 28% com a reforma? E vai ficar fácil a resposta dele, né? Só que eu falo, mas antes de você me responder, lembra que você vai ter 60% de redução na alíquota. Quer dizer que não é 28, é 11,2. Mas antes de me responder, você não tomava crédito de nada. Zero. Quando você não toma crédito de uma coisa, crédito, pessoal, é o seguinte, eu comprei esse controle por R$100, mas ele veio de crédito do tributo, exemplo 20. Eu pego esses 20 e deduzo do que eu vou pagar depois. Então, toda vez que... Isso é dinheiro. Porque se eu comprei ele por 100, ele me deu 20, então ele custou 80. Preço 100, custo 80. Todos concordam? Aí eu pergunto para vocês, um médico comprava computador, marca, remédio, tablet, energia, aluguel, água, o detergente para limpar o chão, ele não compra essas coisas? O preço de tudo era igual ao custo, era a mesma coisa, tomava crédito de nada. Aí agora se eu perguntar para ele, é diferente, olha médico, o que é melhor? 9,46 sem tomar crédito ou 11,2 tomando crédito de tudo? O que é melhor? Aí a resposta é a que vocês que vão responder, que é sempre depende. Depende de quê? Dos créditos, da quantidade de compra que eu tenho. Ok? Quem domina crédito, domina a reforma. Vou falar isso mais vezes. O importante é dominar a entrada. Vamos ver se faz sentido isso. Só para vocês lembrarem que daqui 13 meses será extinto o PIS e COFINS. 2026 é só a gente destacar em nota, cumprir as obrigações acessórias, que a gente não paga nada de IBS, CBS. Continua PIS e COFINS, não pago nada de IBS, CBS. Se por um acaso eu descumprir as obrigações acessórias, aí eu tenho que pagar, mas eu posso deduzir também do PIS e COFINS. Ou seja, o efeito financeiro é zero em 2026, portanto, 2026 é treino para vocês, empresário, e um jogo ferrado para a contabilidade. Beleza? Última palestra eu falei isso, mas eu não vou falar hoje que a contabilidade vale a pena um aumento dos honorários. Não vou falar isso hoje. Tá bom? Acho que ficou pior, né? Tá. Mas vamos lá. Vamos lá. Então vocês entendem que para empresário 2026 é treino, para contabilidade é jogo, parte financeira dói. Não sei se dói ou se melhora em 27. Aí, melhora ou piora em 2027? Depende, né? Depende do meu controle de entrada. Então, vamos lá. De novo, 2027, não existe PIS e COFINS. No lugar de PIS e COFINS, entra CBS. Aqui está 8,7, mas eu calculo e estimo 9,3, levando em consideração aquela alíquota
de referência. Pessoal, tem empresa aqui do lucro presumido? Algum empresário aqui do lucro presumido? Vocês estão acostumados a pagar 3,65 de PIS/COFINS. Então, se eu perguntasse para vocês, o que é melhor, 3,65 de PIS/COFINS ou 9,3 de CBS, que PIS/COFINS a 3,65 regime cumulativo, você não toma crédito de nada. Mas quando eu falo agora, você paga 9,3, mas toma crédito de tudo. Aí você sabe, qual que é a resposta do mais barato? Depende. Depende do crédito. É isso. Então não dá para afirmar que 3,65 é melhor do que 9,3. Porque um dá crédito, o outro não dá. Beleza? Então esse vai ser o nosso viés. 2028 é exatamente igual a 27, não tem alteração nenhuma. Portanto, você precisa fazer um planejamento para 27, mas não precisa fazer para 28, porque os dois anos são iguais. Porém, em 2029, deixa de existir 10% de ISS e também de ICMS. Em 2030, 20%. Em 2031 e 32, por exemplo, é 40%. Conforme o ICMS ou o ISS, porque os dois vão tratar ele como os irmãos, conforme o percentualmente ele sai, o IBS entra no lugar deles. Até que em 2033 ele seja totalmente extinto. Senhores, essa mensagem não pode ser simplesmente passada assim. Às vezes vocês conhecem alguma empresa que tem um benefício. Por exemplo, quem trabalha com... Eu dei o exemplo agora de Goiânia ou de algumas outras cidades que tem um incentivo de ICMS. Ou às vezes quem trabalha com e-commerce. Não tem incentivo de ICMS no e-commerce? Conforme eu falo que o benefício está no ICMS, ok? Conforme eu falo que deixa de existir 10% de ICMS, deixa de existir 10% de benefício, sim ou não? Porque não tem benefício de BS. Não existe benefício de BS. Nem benefício de CBS. Então, se deixa de existir 10% de um tributo que tem benefício, deixa de existir 10% de benefício. Tranquilos para vocês? Então, quem aqui tem benefício, começa a chorar um pouquinho. Porque olha aqui, ó, ele chora 10% aqui, 20%, 30% aqui, ele chora 100%. Tá ok? Só que tem um detalhe. Uma coisa, benefício do e-commerce é um benefício para todos. O benefício do setor, por exemplo, transporte, é um benefício para todos. Mas existe aquele benefício que o Estado fala, abra aqui que eu te dou X. E esse benefício foi para ele. Você entende que existiu contrapartida? O Estado convidou, falou, igual, por exemplo, o Estado de Pernambuco convidou a Jeep para abrir lá, falando, venha para cá que eu te dou X, só que você vai ter que contratar tantas pessoas, isso, insumo local e tal. Teve contrapartida, a Jeep colocou um galpão gigantesco. Para essas empresas existe o fundo de compensação, que alguém pode ir lá e pedir aquele benefício que deixou de acontecer. Mas para as empresas do e-commerce ou para aquele todo setor, não. Então tem diferença. Para um tem, para outros não. Fundo de compensação é, ô Pernambuco, me dá meu dinheiro. Eu vim aqui, tive a contrapartida, olha o tamanho do galpão, olha o investimento. Me dá meu dinheiro. Isso acontece, o fundo de compensação, nesse período. Pois bem, vamos brincar então. E o preço? Acho que isso aqui é importante para vocês. Senhores, quem aqui é do lucro real? Vocês são lucro real não cumulativo. Vocês pagam 9,25 de PIS/COFINS. Qual que era o meu? Espera lá. O meu é esse aqui agora? Bacana, hein? Vamos lá. Vamos pensar, senhores, que vocês contratou uma empresa de terceirização de mão de obra para limpar a loja de vocês. Tá bom? E essa empresa de terceirização de mão de obra, ela está no lucro real. Na maioria das vezes ela está, porque ela tem um lucro muito pequeno. Por mais que é caro para ela, não dá muito crédito, porque ela tem mais pessoas não dá crédito, mas ela tem uma margem pequena, então para ela é melhor o lucro real. E ela também está no lucro real nesse exemplo. Se ela é de serviço e ela tem 5% de ISS e ela paga 1,65 de PIS mais 7,6 de COFINS, quer dizer que ela tem 9,25 de PIS mais COFINS, mais 5% de ISS, ela tem a soma dos 3, 14,25 de tributo por dentro. Ok? Quer dizer que então, se ela me cobra 10 mil hoje, ela tem por dentro 1.425. Então sobra para ela 8.575. Quando a gente for brincar de trocar tributo com a reforma, o primeiro passo é esse, limpa a base.
Porque se você pegar os 10 mil e colocar o tributo novo, você está sendo injusto com a reforma. Eu preciso tirar o antigo para pôr o novo. É óbvio. Eles não vão trabalhar duplicado. Conforme um sai, o outro entra. Então, ele limpa a base. Aí, essa empresa de terceirização de mão de obra tem que se virar nos 30 com 8.575. Aquilo é o valor da operação dela. Para ela pagar funcionário, aluguel, todas as despesas e ver se encontra lucro. Com a reforma tributária é assim. Ela agora paga o tributo por fora. Ela pega os 8.575, mais 28% por fora, portanto, ela coloca 2.401 por fora, que é 28% de 8.575. Assim, essa mesma empresa, o mesmo serviço, que era vendido para vocês por 10 mil, agora será vendido por 10.976. E vocês vão espernear, falar que vai sair, ameaçar, tudo, fazer o que for. E ela vai responder o seguinte para vocês, porque ela tem um bom tributarista do lado dela, um contador, vai responder o seguinte: olha, você me pagava 10, mas não tomava um crédito de 925? É isso, né? Crédito de PIS/COFINS. Então, quer dizer que você me pagava 10, mas o custo era 9.075. Só que agora você vai me pagar 9,76% a mais. Quer dizer que você agora vai me pagar 10.976. Mas o crédito é financeiro, tudo dá débito e tudo dá crédito. Quer dizer que o crédito agora é do mesmo valor que pagou de BS-CBS na cadeia anterior. Assim, o crédito é de 2.401. O que quer dizer que o preço aumentou, mas o custo reduziu. Faz sentido? O crédito é financeiro. Eu tomo tudo de crédito. Vocês entendem que, nesse caso, aumentou o preço e reduziu o custo. Olha o argumento deles, né? Tem que saber de que lado que vocês estão. Vamos pensar em outro desenho aqui. Vocês concordam que alguns preços de serviços vão ter o custo, vai mudar. Vocês entendem isso, né? Então vamos lá. Vai ter o custo mais baixo com o preço maior, mas tem vezes que o preço é menor e o custo maior. Eu coloquei esse exemplo aqui para vocês também. Vou chegar nele. Diferente hipótese de alíquota. Nós temos a alíquota de referência, mas eu tenho aqui os médicos, eu tenho aqui os advogados, contadores, profissionais de educação física, engenheiro, aquelas atividades regulamentadas todas com 30%. Eu tenho aqui, por exemplo, restaurante, hotel com 40%. Pessoal, por que uma está verde e a outra está branco? Isso aqui é mais uma conversa para contador, tá? Daqui a pouco eu volto nos cálculos para vocês, vou fazer outros cálculos. O que está em verde é a alíquota diferenciada. O que está em branco é a alíquota específica. Por que o que está em verde é débito e crédito? O que está em branco, talvez dá débito, talvez não dá crédito. Tem umas regras diferentes de base de cálculo. Por exemplo, restaurante, hotel, turismo, Airbnb não dá crédito para ninguém. Eu posso estar comprando por mim, eu sou dono da Latam. Meus funcionários precisam dormir. Vai dormir no hotel. Eu estou contratando pela Latam. Não vai dar crédito para a Latam. Porque, de acordo com o legislador, hotel, motel, restaurante é de uso e consumo pessoal. Não é a empresa que consome motel nem hotel, são pessoas. Aí vai judicializar outra história. Mas não dá crédito. Por isso que eu coloquei a alíquota específica. Vamos passar para outra tela aqui. Pessoal, no finalzinho, eu vou deixar meu Instagram. Quem quiser, é só falar, eu quero a planilha, qualquer coisa que já está pronto, eu passo para vocês, quem tiver interesse nesses slides aqui. Tá bom? Alguém aqui tem contabilidade interna? Tem interno? Perfeito. Então, isso aqui vai para todos, menos para você. Porque imagina que a contabilidade hoje não dá crédito para ninguém, ainda que você fosse do lucro real. Não pode. O legislador fala isso. Aí eu sou um cara arrojado, eu vou lá e coloco. É outra história. O legislador fala que não pode. Porque ela não tem acessibilidade. Você poderia você mesmo fazer. Então quer dizer que a empresa de vocês hoje, que essa contabilidade de exemplo, você está contratando uma contabilidade que está no lucro presumido. Essa contabilidade, ela está com 5% de ISS e 3,65% de PIS/COFINS. Senhores, daqui a pouco eu vou chegar nas mercadorias, que é o caso de vocês, tá? Então vamos lá. A contabilidade te cobra 10, mas a contabilidade tem R$ 865 de tributo por dentro. Então sobra para ela 9.135. A contabilidade agora, ela vai custar os mesmos 9.135,
mais 19,5% por fora. Por que 19,5% e não 28%? Porque ela tem 30% de redução na alíquota. Então é 19,5% por fora. 19,5% de 9.135 é os 1.781 por fora. Então agora a contabilidade que era 10.000, agora é 10.916. Ela não aumentou o preço dela. O que aumentou, modificou foi o tributo. A troca de tributo aumentou. E vocês vão espernear de novo. Vai espernear, vai sair, ameaçar, e ela vai te responder. Olha, você me pagava 10, mas não tomava crédito. O custo era 10. Agora você vai me pagar 10.916, mas vai tomar o mesmo valor que eu paguei. Quer dizer que aumenta 9,16%, mas o custo cai em 9,13%. Começa a fazer sentido isso aqui para vocês? Beleza? Todos aqui já sabiam que era isso? Tá, bom, vamos ver. Daqui a pouco vamos ver se vocês estão craques no negócio. E eu estou acabando a parte dos serviços, tá? Que daqui a pouco eu vou chegar no comércio. Pessoal, médico é de uso e consumo pessoal. Você pode contratar para a sua empresa, que é uso e consumo pessoal, salvo medicina do trabalho. Quer dizer que se é de uso e consumo pessoal, o médico não dá crédito para ninguém. Se não dá crédito para ninguém, sabe aquela folha que eu sempre tenho uma folha depois? Não tem mais essa folha, é só essa. Tá? O médico, de novo, não conta mais rápido. Ele tem 8,65 de tributo por dentro, limpa a base, coloca 11,2 aqui está errado, 11,2 por fora, então ele coloca 1.004 por fora e ele tem um aumento somente de 1,4%. Aí não toma crédito médico, mas aumentou só 1,4%, talvez vocês não vão sair do médico por causa de 1,4%. Talvez sim, talvez não sei. Mas e o hotel? O hotel já aumenta um pouquinho mais, porque o hotel tem somente 40% de redução na alíquota. Então o hotel na mesma coisa, limpa a base, coloca 16,7 por fora, e assim ele coloca 1.525. Veja que o mesmo hotel que vocês estão acostumados hoje a colocar o colaborador de vocês, vai ter um aumento de 6,6% no desembolso de vocês contratando esse hotel. Aí vocês vão ameaçar sair do hotel. E vai falar, se você não fizer o preço que era os 10.000, eu vou para o outro hotel. E o hotel vai se deparar com esse problema. E agora eu preciso que vocês me respondam. Porque o hotel não gera crédito. O médico não gera crédito. O restaurante não gera crédito. Nos casos que não geraram crédito, daria, por exemplo, para o hotel manter o preço sem perder a margem? Lembra que alguém tem que perder. E vocês acham que esse alguém vai ser a Receita? Não. A Receita não perde, né? Então eu preciso que vocês se atentem a uma das maldades aqui da reforma. O hotel não tomava crédito desse controle. Não tinha a ver com a atividade dele. O hotel não tomava crédito da contabilidade, da empresa de terceirização de mão de obra, do computador, da cama, do lençol, da energia, de tudo que ele compra, de qualquer coisa que ele compra. Ele não tomava crédito. Agora ele toma crédito de tudo. Da terceirização de mão de obra. De tudo. Se ele toma crédito de tudo, quer dizer que o segredo não está na operação dele. Ele está no anterior. Você precisa dominar a cadeia anterior. Por isso que eu chego numa empresa do agro e ela fala, eu sei tudo aqui. Eu falo, eu sei que você sabe tudo. Mas você não precisa dominar a sua, você tem que dominar a cadeia anterior. Porque o segredo da reforma está na cadeia anterior. Por isso você fala, não, eu domino, eu quero, Darcy, que você fala somente sobre a tributação do cimento. Mas você precisa saber da contabilidade, sim ou não? Porque a contabilidade você pagava 10.000, agora você vai pagar 8.000 na contabilidade, porque ela vai te dar crédito. Se você não dominar, se não contabilizou correto, você vai pagar os mesmos 10. Sim ou não? Então o segredo não está em você, está na cadeia anterior. Ok? Ficou claro isso? Assim a gente segue mais. Está clareando? Está começando a clarear? Está pior. Alguma pergunta até agora? Eu tenho medo de quando não sai pergunta, hein? Eu estou achando que vocês estão craque demais. Ah, sim, tem um ali. Vamos para umas paradinhas para essas perguntas, a gente chega na outra parte que é melhor que essa. Mas vocês têm que entender essa. Esse aproveitamento de crédito valerá para todas as empresas, inclusive Simples Nacional?
Nós vamos chegar no Simples Nacional agora. Porque tem que estar no regime regular de IBS-CBS. Lucro real e presumido, sim, obrigatório. O Simples Nacional, olha aqui, se lucro real ou lucro presumido hoje é PIS e COFINS cumulativo, não preocupa tanto com crédito. Quer dizer que CBS e IBS é a mesma coisa para lucro presumido e lucro real, quer dizer que lucro presumido vai ser a mesma coisa que lucro real. Então, lucro presumido vira um real, beleza? E o Simples? O Simples, ele pode optar para o regime regular de IBS-CBS 2 vezes por ano. Então, se o Simples entrar no regime regular, ele pode ser o que era. O que ele era hoje está garantido por mais 50 anos. Se vai valer a pena, nós vamos fazer a conta agora. É outra história. Beleza? Cara, vocês têm... Quem aqui é do Simples? Cara, ninguém quer levantar a mão. Estou achando que aqui deve ter pelo menos uns 2 do Simples. Do Simples? Tá bom. Então, vamos lá. Para aumentar mais a sua pergunta, porque você não me perguntou, e pessoa física? Pessoa física também pode pagar IBS-CBS. Quem são essas pessoas? Não vou falar aqui já já. Mais alguma pergunta, senhores? Que a gente passa para o próximo? Senhores, estou falando de uma forma muito estranha? Tá dando para entender? Tá beleza? Posso continuar desse jeito? Beleza. Faz sentido essa tela aqui? Faz sentido? Que o segredo está no crédito, está no outro, não em você? Perfeito? Cimento tem substituição tributária? E não é tributação monofásica, né? Você tem que pagar o PIS e COFINS, mas não precisa pagar o ICMS, porque o ICMS foi pago. Não é isso? Vamos pensar... Vamos colocar de exemplo que o cimento fosse monofásico, para ficar mais fácil o nosso desenho aqui. Mas vocês poderiam enxergar somente se eu estivesse falando de ICMS. O que acontece? Vocês poderiam perguntar, vai existir o ICMS-ST? Pelo que eu falei, vocês acham que vai existir o ICMS-ST? Porque não vai existir nenhum ICMS, imagina o ST. Né? Não faz sentido, né? Ah, o ICMS de FAO. Se não vai existir o ICMS, imagina o de FAO. É óbvio, né? Mas vamos pensar, então não vai existir a substituição tributária. Porque, imagine, uma indústria de cimento. Imagine, quanto que é o valor do saco de cimento hoje? Ixi, vocês são concorrentes, né? Vamos falar um valor mais alto aqui, vamos falar... Chuta o valor para me ajudar. Oi? R$50? Maravilha. Não, então vamos fazer um desenho aqui. Vamos brincar que 384 dá 10 sacos de cimento. Posso brincar assim? Pode, né? Então, o que acontece? O legislador pensou o seguinte. Eu coloquei supermercado, mas ele vai falar o seguinte. Eu não confio no material de construção. Porque em Cuiabá tem 1000 material de construção. Eu quero confiar somente no cimento. Tem cimento Itaú, tem um monte de cimento, né? Enfim, desculpa se eu falei um nome que não podia falar aqui. Mas, enfim, é mais fácil confiar em 10 fábricas do que em 1000 depósitos, né? Então ela fala, a mesma coisa vale para boteco. A substituição tributária, por exemplo, será que eu confio nos 1 milhão de boteco que vende cigarro ou na Souza Cruz? Ou nos postos de gasolina ou nas refinarias. Então ela concentrou tudo no início, tá? Então o que acontece? Essa indústria de cimento, ela deveria pagar os R$100 do valor da operação dela, mais 28 somente. Só que aí o legislador fala, não, recolhe pelo distribuidor e pelo material de construção, já paguei. Aí o que ela faz? Ao invés dela vender por 128, ela vende por 184. Só que o distribuidor, pessoal, eu vou brincar para ficar mais fácil, que cada um quis ter uma margem de R$100. Então, a indústria queria uma margem de R$100. Ele vendeu para o distribuidor também quer ter uma margem de R$100, mas já foi pago o tributo dele. Então, ele vende por 284. E eu coloquei supermercado aqui, porque no outro exemplo era bebida, mas aí vocês venderam os 10 sacos de cimento por 384. Vocês não pagou o ICMS daquilo, porque a indústria já pagou por vocês, já estava embutido no preço. E assim, o consumidor, ele não está nem aí, ele nem sabe, ele só viu os 384, mas ali dentro tem 84 de tributo e 300 do produto.
assim como as margens de todos na cadeia. Com a reforma tributária, cada um paga o seu. Então, a indústria que vendia por 184, agora ela vai vender por 128, que é os 100 dela mais os 28 do IBS-CBS. Assim, ela vende para o distribuidor que quer ganhar os R$100, mas esse distribuidor vai ter que vender por 256, ou seja, 56 de IBS-CBS, menos os 28 da cadeia anterior, que ele teve de crédito, assim ele sobrou a margem para ele. A mesma coisa para vocês que estão na ponta, que vão comprar por 256, vão vender por 384, pagar 84 de IBS-CBS, mas tomar os 56 de crédito. Só que aqui tem um problema. Está vendo aquele distribuidor ali, que vendeu para vocês por 256? Ele é o distribuidor, às vezes vocês vão encontrar um distribuidor empolgado, que ele vai falar o seguinte: olha, mas eu vendi por 284. Ele vai doer para ele vender por 256. Ele vai falar: não, eu vou vender por 256. Aliás, eu vou vender por 284, porque ele me pagava já isso, então vou manter. A reforma não aumenta, então eu vou manter. Estou fazendo graça, né, para o mercado. Mas quando você compra pelo preço que comprava antes e agora tem que pagar o seu tributo, o saco de cimento na sua loja não é mais 384. Ele vai ser 430. Por causa desse distribuidor, aquela marca de cimento não vende mais, porque ele errou. Vocês entendem que se tiver um alucinado ali no meio da cadeia, ele quebra o produto? Entende? Então, o outro segredo da reforma é você saber manter a sua margem. Todos da cadeia. A reforma ela promete que não tem aumento se todos manterem a sua margem. Mas e se esse cara que fosse do Simples Nacional? Quem é do Simples Nacional não toma crédito. Os 28 vira resíduo. Aí começa a acontecer inflação no meio do caminho. Vamos pensar aqui Simples Nacional, vamos pensar. Daqui a pouco eu volto para aquela tela ali. Senhores, Simples Nacional hoje, vocês não são do Simples, mas precisam dominar o Simples. Hoje, quem é do lucro real? Quer ver? Você é do lucro real, né? Se você compra hoje esse controle de R$100, vamos supor que ele podia te dar crédito. Se você compra ele do lucro real, do lucro presumido ou do Simples, você vai tomar o crédito de 9,25 de PIS/COFINS, né? Tanto faz. Você nem preocupa se o Simples recolheu. Não preocupa com o regime, nem se ele recolheu. Será que vai continuar assim? A reforma? Vamos pensar. O Simples Nacional, quem está nele, o empresário visualiza só isso aqui, a DAS. O contador pena com isso aqui. Está parecendo que eu sou pró-contador aqui, né? Não é não. Mas vamos lá. Dentro de uma DAS, de um faturamento de R$100 mil mensal, a alíquota do Simples é determinada pelo RB12, que é a Receita Bruta Acumulada nos 2 últimos meses. Então, vamos colocar um faturamento médio de 100 mil, uma RB12 de 1.200.000, portanto, uma alíquota de 8,82. 8,82 para IRPJ, CSLL, COFINS, PIS, CPP patronal, que é INSS, e o ICMS, no caso de uma venda. Não toma crédito de nada e ela paga sobre a saída 8,82. Esse é o Simples Nacional. Como é que vai ser depois da reforma? Mesma coisa. Igualzinho. Só que muda. Olha lá, ó. Por exemplo, o ICMS deixa de existir, entra o IBS, mesmo valor. Ó. O PIS e COFINS deixa de existir, entra o CBS, é a soma dos dois. Mesma coisa. Por mais 50 anos. Ele existe. Só que tem um detalhe. A empresa do Simples que compra esse controle por 100 tinha crédito de 20. Não vai tomar o crédito de 20. Vai sair por 100. Preço igual custo para a empresa do Simples. Então, perdeu o crédito. Mas ela passa crédito para os outros. Ela passa o IBSzinho, o CBSzinho que está aqui. Ela passa esse pedaço. Então vamos lá. Se ela não toma, mas passa aquele pedaço, e o que é aquela tela do lado? Porque o Simples Nacional, se você observar na Constituição,
as empresas, existe um princípio constitucional, é que dá benefício, garantir mais benefícios para as micro e pequenas empresas, então precisava continuar o Simples Nacional, mas se fosse com essa regra que ia matar o Simples, aí eles deram a opção do Simples pagar o IBS e CBS por fora. E se eles pagam o IBS e CBS por fora, lembra que aqui está por dentro e aqui está por fora. Veja que não mudou nada no IRPJ, CSLL e CPP. A soma deles aqui dá quase 50%. A soma desses aqui dá 51%. Mas se eu perguntasse para a empresa do Simples, veja que eu nem somei. Eu só falei, só de IBS e CBS, que é o apelidado IVA, deu 28, mais 4,5. Ficou muito mais caro, né? Quando eu somo assim. Então, se eu perguntasse para a empresa do Simples, olha, o que você prefere? Pagar CBS e IBS por dentro ou por fora? Aí, quando você olha essas duas telas, talvez vocês vão falar, olha, eu vou pagar por dentro. Isso é mais barato. Acho que ficaria mais normal essa resposta. Não é isso? Então, vamos pensar que vocês compram um uniforme, né? Eu posso dar um exemplo de uniforme. Poderia ser qualquer mercadoria. Vou colocar um uniforme aqui. Vamos pensar que você precisou orçar uniforme. E eu estou diante de uma empresa do Simples no regime regular e uma do regime unificado, que é igual ao que está hoje. E chegou 2 orçamentos para vocês. Tá? A primeira empresa, ela ofereceu por R$10.000. Mas lembra que ela te dá um créditozinho aqui? Então, se você pagou 10, ela te dá um pouquinho de IBS/CBS, 432. O que, portanto, o custo efetivo da compra é 9.567. Ok? Não é o que ela pagou total de DAS, é só aquela parte de IBS/CBS lá dentro da DAS que vocês tomam de crédito. E o Simples Nacional no regime regular? O que acontece? Você se depara com a outra empresa te vendendo por 12.246. Só que essa outra empresa... está no regime regular. E ela está te dando esse crédito aqui por fora. Aí o que acontece? Você toma 2.678. Veja que o custo das duas é o mesmo. Aí eu pergunto para vocês, quando o custo é o mesmo, qual que vocês preferiam comprar o uniforme? A que vocês desembolsaram menos ou a que desembolsou mais? Desembolsa menos, óbvio. Né? Não está sobrando dinheiro no meu caixa, para ficar brincando. Mas e se a de 12.200 fizesse por 12? Aí muda um pouco, né? Ou se aquela de 10.000 fizesse por 10.500? Muda. Qualquer centavo muda. Vocês precisam dominar custo, preço, preço, custo. Beleza? Vamos lá. Então, vocês perceberam que aqui é a zona de empate de custo, não de empate de desembolso. Mas vocês já ganharam a dignidade, porque agora você sabe escolher melhor o seu fornecedor, porque o uniforme é o mesmo, vamos supor que tem a mesma. Vamos supor que fosse um frete, poderia ser um frete, tudo igual, tem que levar lá para a Bahia, enfim. Só que tem um detalhe. E para a empresa que está vendendo para vocês, aqui tem um problema. E se vocês tiverem responsabilidade, porque é muito fácil, vocês vão precisar fazer uma consultoria de impacto da reforma tributária na empresa de vocês. Olha o tanto que é fácil você olhar, é que eu tenho 50 fornecedores, dos 50 fornecedores, 20 é Simples Nacional, eu vou descartar eles. Isso é a saída mais fácil. Eu acho que o bacana mesmo é você orientar e salvar esses empresários. Não é isso? Isso é mais bíblico, não é isso? As coisas melhoram para nós muito mais se eu ajudar esse pessoal. É muito mais fácil abandonar, não é isso? Então pensa comigo. Então vamos pensar na perspectiva dele. Veja que esse aqui te vendeu por 10, mas ele tem que pagar uma DAS de R$882, não é isso? Te vendeu por 10.000, tem que pagar uma DAS de 882. Quer dizer que então ele tem uma receita líquida de 9.117. Já o outro, que te vendeu por 12, existe o IBS/CBS mais aquela DAS de R$450, que é a soma desses três aqui, ó. Então o que sobra para ele? Os mesmos valores. Só que tem um detalhe. A empresa do Simples no regime unificado, ela tem que comprar o tecido.
Quando ela compra o tecido, ela não toma crédito. Lembra que ela não toma crédito? Ela comprou o tecido de R$6.000. Então, o preço é igual ao custo. Ela que já tinha uma receita líquida de 9.117, agora comprou 6.000, a margem final dela é 3.117,50. Já a outra que comprou os mesmos tecidos de R$6.000, tomou o crédito e o custo saiu por 4.687. O que quer dizer que ela teve uma margem de 1.300 a mais que a outra, na mesma venda, no mesmo custo para vocês. Olha o tanto que aquela segunda empresa vai dominar aquela primeira. Por ela ter tido coragem de falar que esse aqui dá mais margem que esse. Lembra que vocês, quando orientar o fornecedor de vocês a conhecer, fala, conheça a reforma tributária para você, vocês vão ajudar ele a aumentar a margem dele. Vocês vão ajudar ele a crescer. Ok? Isso serve para vocês que estão no Simples. Ok? Por dentro e por fora, tem que dominar. Não existe discussão para matemática, não é isso? Eu posso ter uma opinião de uma coisa, você de outra, eu acho isso mais bonito. Aqui não tem discussão. Beleza? Para passar para a próxima, vocês querem fazer alguma pergunta? Aí eu tenho que falar do split payment aqui com vocês, tenho que falar de outras coisas. Documento fiscal? Sim. Isso daí já está previsto, já essas informações todas têm que constar no documento fiscal? Porque hoje, se tu compra um comércio simples, ele vai estar lá embaixo, lá, empresa transmite 1,27% de ICMS, se é o caso. Existe a previsão também já para essas questões de tanto da nota fiscal de serviço quanto da nota fiscal de mercantil? É legal essa sua pergunta, porque olha aqui. Deixa eu passar aqui. Inclusive, eu ia passar a tela das infrações aqui. NFEC, NFE, CTE, eu tenho transporte, NF3, NFCOM, NFP. Não vai existir isso aqui. Não vai existir nota fiscal. É tudo ID de pagamento. Para que existe nota fiscal? É tudo operação? Que campo? Não tem nota? Se não tem nota, imagina campo. É R$100 que eu vendi. Aquela operação tem 30% de redução ou ela é tributada total? É isso que eu tenho que informar. No registro de operação de consumo. Na apuração assistida. Por isso vocês não vão precisar mais de mim. Talvez se vocês tenham uma contabilidade aqui de 10 pessoas, quantas pessoas vão ter que existir em 2033? Talvez uma. Mas quantas vai ter que existir daqui até lá? Talvez 30, talvez 20, que vai duplicar. Hoje vocês olham o extrato do Santander, do Itaú, do Bradesco, para verificar se o banco roubou vocês. Em 2033 vai ser a mesma coisa. Porque hoje você emite a nota, aí você, imagina o mês de vocês. Você vai lá, hoje funciona assim, ó. Você emite um boleto para mim de R$10, emito o boleto, vou lá e pago o boleto. Nesse boleto nem tem número de nota fiscal nele. Vou lá e pago. Aí eu falo, me manda a nota, você não me mandou a nota. Aí você vai me mandar a nota. Aí eu vou lá e chego no meu contador, concilia para mim. Você faz a mesma coisa. Você concilia, eu concilio. Aí o contador vai lá e declara. Naquele momento, no DCTF Web é confessada a dívida. Então, vamos lá. Hoje é assim. Emite a nota, contador declara, e depois eu audito a receita. Perdão, o contador declara e a receita audita o contador. Não é assim? Nota, contador declara, a receita audita. É isso? Com a reforma tributária, quando eu emito a nota, eu confessei. Porque a receita declara. E eu audito. Eu audito a receita depois da reforma. Porque a apuração assistida é tudo junto. Então, quando eu faço, eu não mando nota fiscal, eu mando um boleto com o ID de pagamento. No ID de pagamento, lá está, olha, R$ 128, não tem redução de alíquota, então é R$ 100 para mim, 28 para a União. É isso. Registro de operação de consumo, que agora é tudo operação de consumo.
Mas daqui até lá, aí a gente tem que pensar, daqui até lá tem que mudar. Então, o que acontece? Os contadores estão gritando ajuda, estão pedindo ajuda sobre, e aí, como é que eu coloco isso no campo? Que eu tenho que pegar o NCM, essa Clestrib, está tendo todo um problema. E eu ainda não, eu estou tentando ajudar esses contadores com inteligência artificial para falar, ó, isso é isso, isso é isso, isso é isso, para eles ganharem velocidade. Cara, vai ser um sofrimento para mim e para eles, até o dia 31 de dezembro. Porque quando der no dia 5 de janeiro de 2026, você não quer ter sanção. Para não ter sanção, tem que ter o destaque de 1% de IBS-CBS no campo exato. E ainda não está o regulamento exato, ou seja, eles não colocou exatamente como é que funciona isso para nós. Nos próximos dias agora, eu estou vendo, ontem saiu uma informação que eu não deu tempo nem de pegar. Então, se você falar o seguinte, como é que eu oriento o meu contador de forma rápida, talvez eu tenha essa resposta daqui 2 dias para você. Está acontecendo isso tudo muito rápido. Mas se a sua pergunta fosse em 2033, esquece, aí não vai ter nota fiscal. Não faz sentido nota fiscal, é tudo financeiro. A nota fiscal, ela faz parte de meio que de obrigação acessória, para facilitar para o fisco que deve, ela viu um campo, não precisa mais disso. É tudo na hora, débito e crédito. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Falei para vocês que eu sou pescador, né? Que eu vou no Amazonas pescar. Eu não tomo crédito de pescaria, eu uso consumo pessoal. Aí a pescaria vai lá e me manda um boleto de R$ 3.500 para pagar. Eu vou lá e pago esse boleto. Lembra que Airbnb e hotel vai ter 40% de redução de alíquota do setor de turismo? Aí o que acontece? Na reforma tributária, eu vou olhar se ele considerou 40% de redução de alíquota. Porque às vezes o boleto não era para ser 3.500, era para ser 3.300. Eu não tomo crédito, mas é melhor que eu pague menos. Faz sentido? Porque era exemplo, 2.800 da pescaria, mais R$ 700 de BSBS. Mas não precisava ser 700, poderia ser só 500. Entendeu? Então eu vou lá e falo, olha, o setor de pescaria, você não considerou redução de alíquota. Assim, está mais caro. Ele vai lá e corrige e eu faço. Por isso que eu acredito que todas as empresas de vocês aqui vão precisar de um BPO financeiro. Tá? Eu não faço, eu até tenho vontade de fazer BPO, de tanto eu falar isso, estou com vontade de fazer BPO financeiro. Porque, imagina que se eu não tivesse prestado atenção nisso, eu ia pagar R$200 mais caro na minha pescaria. Imagina num detergente, numa caneta, num controle, em tudo aquilo que eu compro para minha operação. Imagina um contador falando o seguinte para mim, ô Darcy, vou te vender sem nota fiscal. O contador, estou dando um exemplo de contador, mas poderia ser qualquer empresa, um freteiro, qualquer coisa. Imagina um contador falando isso para mim. Aí eu falo para ele, peraí, sem nota? Então, você vai me vender por 9.135. Ele falou, não, eu quero vender pelos 10.000. Eu falei, não faz sentido. Não faz sentido, porque o custo para mim, se for 10.916, o custo é 9.135. Aliás, se você quiser vender sem nota para mim, você vai vender por 8. Aí o contador, não faz sentido, eu quero vender por tal. Então, cara, então vende com nota. Não existe meia nota, meio crédito. Porque lembra que se tudo aquilo que eu compro eu tomo crédito, não faz sentido comprar sem nota. Não é isso? Eu quero estar regular, as sanções são muito pesadas, também não quero cometer um crime contra a ordem tributária. A Receita garante um sistema 150 vezes mais rápido que o PIX. Cara, então ela vai pegar tudo. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Daqui a pouco eu volto nessa, mas eu queria falar um pouco dessa contabilidade obrigatória e perfeita, tá? Vamos lá. Se você visualizar no artigo 335 da Lei Complementar 214, vai estar muito claro esse texto aqui, que eu coloquei um resumo aqui para vocês. Por exemplo, caracteriza omissão de receita. Lembra que o contador queria me vender sem nota? Se o contador me vender sem nota, ele omitiu receita. Ele tinha redução de alíquota. Se ele vendeu sem nota, ele perdeu a redução de alíquota, porque ele omitiu a receita. Porque a receita fala o seguinte, Receita Federal, não precisa declarar certo. É só você me pagar os 28%. Está vendo que ela nem está ameaçando prender. Ela só fala, fez errado, me paga, não tem problema nenhum.
Então, o que ela fala? Caracteriza omissão de receita e ocorrência de operações sujeitas à incidência do IBS-CBS, por exemplo, a ocorrência de operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direito, serviço, tanto faz. Senhores, de novo, não precisa contabilizar certo, é só me pagar. Mas se você tivesse contabilizado certo, você teria redução de alíquota. Então é melhor contabilizar certo. Vamos pensar, por exemplo, se a gente for no PLP 108, ela fala que tem penalidade aqui, vocês vão ler depois quando vocês pedirem, que tem penalidade aqui que é o seguinte. Eu fui lá, sou um mecânico. Só que vamos supor que o serviço mecânico tem um benefício, uma redução maior do que a peça. Eu vou lá e falo que é tudo peça. Eu poderia ter omitido, eu fiz alguma situação que não é a verdade daquilo que eu estou vendendo. Aí, essa venda que eu fiz para vocês de R$1.000, eu vou ter que pagar 20% sobre aquilo, às vezes 50% sobre aquilo, muito maior do que o próprio tributo. Não vale a pena. Não vale a pena essas sanções. Então, eu poderia falar que a reforma tributária, lembra do CPMF? Contribuições provisórias sobre a movimentação financeira, que daria até 0,39, alguma coisa assim. Agora é o seguinte, agora é sobre tudo. Porque qualquer operação onerosa, operação de dinheiro, eu tenho que pagar IBS, CBS, eu vou lá e invento de transferir um dinheiro. Minha empresa emprestou dinheiro para dele, a Receita viu que eu emprestei dinheiro para ele, e eu não falei que aquilo era não escriturei como se fosse um empréstimo, não tem problema, é só eu pagar 28% disso. Está muito pior que a CPMF. Então, se for mútuo, se for permuta, se for locação, se for qualquer coisa, tem coisas que eu tenho uma empresa, eu vou transferir do Santander para o Itaú. Cara, é da mesma empresa, é só eu contabilizar como se fosse da mesma empresa, não paga IBS, CBS. Eu tenho uma cooperativa, eu vou passar alguma coisa, fazer um pagamento aqui para o cooperado. É isento isso? Eu não pago. Essa operação não tem incidência, mas eu vou lá e não coloco, eu vou pagar. Então, tem operação que teria benefício, mas por não ter contabilizado, eu perdi o benefício. Então, virou, de fato, um CPMF 2.0, mas só para quem virou também um doador inconsciente para a Receita Federal. Eu espero que não seja o caso de nenhum de vocês aqui. Não é isso? Até agora, mais alguma... Pessoal, está muito estranho o meu jeito de falar para vocês aqui, vocês podem ficar à vontade. Aqui, pessoal, acho que deve ser tratado como um ambiente seguro, que a gente pode errar. Acho que não pode errar é jogar dinheiro no lixo, né? Errar com a receita. Se eu errar com a receita, eu não tenho chance de ganhar dela. Eu tenho chance só de jogar dinheiro para ela, só isso. Tinha uma pergunta ali no meio, o microfone? Vai pegar o microfone? A gente está em processo de homologação ainda, né? Mas, assim, hoje já tem os campos necessários para você preencher IBS e CBS, porém está em processo de homologação. Uma vez preenchidas as regras de validação, é obrigatório, mas é facultativo ainda. A partir de janeiro de 2026, você é obrigado já a preencher os campos necessários de IBS e CBS. Aí ele já começa a validar, inclusive, a nota fiscal eletrônica. Tá? Obrigado, hein? Obrigado. Perdão, pega o microfone, por favor. Obrigado, hein? Obrigado. A gente também já está mexendo já com a questão da nota fiscal. Na hora que eu perguntei sobre o crédito. Porque, assim, basicamente o entendimento que eu estou fazendo até agora a reforma tributária virou o IPI destacado na nota. Sim. Sua mercadoria é 100, hoje tu paga 3,25 de IPI. Então, o total da nota é 103,25. IBS e CBS vai ser mais ou menos o destaque do IPI, pelo que eu estou entendendo. Já na questão seja aqueles que tem não é um crédito presumido, mas tem uma alíquota reduzida ou Simples Nacional, isso já acontece um pouco hoje. Chegou dia 30, teoricamente, o contador tem que ir lá fazer a apuração para poder indicar quanto que no mês seguinte, dia 1, o cara vai começar a emitir nota do Simples Nacional, quanto que ele vai estar destacando de emissão de crédito. E era isso que eu perguntei, se já existe essa previsão para já ir essa informação. A partir do dia 1, você passa a transmitir 4,2
de IBS, CBS. Antes disso era 3,90, falando a grosso modo assim. Seria o campo da transferência. Porque senão você vai ter que começar Esse a trabalhar... que você fala é quando é o simples. Isso. Senão você vai ter que começar a trabalhar assim. Eu vou fazer uma cotação de preços. Hoje não basta mais você falar, quanto que você está vendendo no vergalhão? Tem que saber, quanto você está vendendo no vergalhão? Quanto você transfere de crédito? A tua empresa é enquadrada no quê? E aí você tem que partir do princípio que a verdade do cara é uma verdade de verdade. E como que você confirma isso? Escorado no documento fiscal. Sim. O que acontece? O IBS-CBS ele não muda de acordo com a RB12 do Simples. Ele vai ser 9,3 de CBS e 18,7 de IBS. Sempre. Ele pode dar um RB12 de R$1 ou de 4 milhões. Não muda. Agora, aquele outro lá, aí eu tenho que falar de uma oportunidade que acontece no split. Porque faz sentido o que você falou. Eu vejo esse problema aí. Coloca o mês que vem 3,98. O outro 4,15. Uma estimativa, que às vezes poderia errar um pouquinho também. Eu acredito que eu vou conseguir te responder agora. Faz sentido um pouco esse CPMF, talvez de uma forma exagerada? Faz sentido? Porque eu pagava sobre toda a operação financeira. Quer dizer que agora você pode até fazer uma coisa errada, mas se essa coisa errada vai ter que pagar os 28%. Tá ok? Pessoal, só que é o seguinte, eu só tomo crédito se o crédito for extinto. Nossa, talvez eu... quanto tempo nós temos, hein? Eu acho que eu gasto aqui mais uns 10 minutos ainda. Pode ser? Vocês aguentam mais uns 10 aí, uns 10 minutinhos? Acho que essa parte aqui é uma das melhores. Vamos lá. Se hoje eu tomo crédito, independente se a empresa for do real, simples, presumido, se ela me vendeu por 10 mil, por exemplo, sou do lucro real, tomo 9,25 de PIS/COFINS. É óbvio que ICMS é outra regra, tem que estar destacado em nota. Mas é o que está destacado. Quer dizer que essa empresa poderia ser uma empresa de fachada. Essa empresa de fachada queria ser uma empresa de fachada. Ela faz um boleto para mim lá de uma nota, que nunca aconteceu, de 300 mil, e eu vou lá e tomo esse crédito sobre essa nota de 300 mil. Vocês acham que pode ter isso? E que isso existe ou é coisa da minha cabeça? Oi? Por exemplo, um posto de gasolina. Tem algum dono de posto de gasolina aqui? Se tiver, agora eu tenho que mudar o setor, né? O que acontece? Um posto de gasolina é muito pouquinho a margem. É muito pouquinho. Mas ele vendeu para você R$100, 100, foi vendendo para você. Aí eu chego lá no posto e falo, você abasteceu aqui R$10 mil. Manda essa nota de R$10 mil na minha empresa. Você acha que já teve posto? Aí o posto fala, não, então eu te cobro um pouquinho dessa nota. Ele vendeu a venda é verdadeira, mas ele emitiu a nota tudo para a empresa dele e esse cara deu um dinheiro para ele. Vocês acham que isso existe ou é coisa da minha cabeça? Existe, né? Então vamos lá. Se existe a empresa noteira, onde que basta ter destacado, eu tomo crédito daquilo e a empresa pode ser de fachada e nunca existiu operação, ela nunca recolheu tributo, e mesmo assim eu tomo crédito, quer dizer que eu tomo crédito, a Receita não recebeu nada daquela empresa e ainda me deu crédito, quer dizer que nós perdemos. Porque não existe sopa grátis. Né? Quando a Receita não recebe dele e dá crédito para mim, quer dizer que tem que tirar de nós em outras coisas. Lembra que se dá benefício para cobertura, nós que estamos andando de baixo tem que pagar. Ok? Então foi muito inteligente que agora o crédito é financeiro. Você toma crédito, desde que ele tenha sido pago. Mas então pensa comigo. Se eu só tomo crédito quando ele foi pago, então se eu comprei qualquer mercadoria no valor de R$10 mil, paguei um boleto de R$10 mil. Só que esses R$10 mil veio 22.800 de IBS-CBS. Fui lá e paguei para ele em dinheiro. Aí ele não recolheu o tributo. Eu vou ficar fazendo o papel da Receita, vai lá, paga seu tributo lá, cadê meu crédito? Vocês acham que faz sentido isso? Porque na verdade é isso que vai acontecer se você pagar em dinheiro. Para piorar, se ele parcelar em 60 vezes, você vai tomar seu crédito 60 vezes.
Qual Farmer paga? Eu vou jogar para o PGFN, então é 145 vezes. Só que tem um detalhe. Ele vai pagar mora, não vai? Porque 0,33% ao dia, limitado em 20%, quer dizer que um débito de R$100 em 60 dias está R$120. Não é isso? Só que eu, que comprei dele, não tenho mora para mim. Ele tem mora para Receita, mas eu não tenho mora para mim. Porque se você observar, veja, eu comprei alguma coisa, qualquer coisa, operação, qualquer coisa. Eu comprei qualquer coisa de R$10.000, veio 2.800 por fora, então eu vou pagar 12.800, só que eu paguei no cheque. Não existe split para cheque e split para dinheiro. Não existe, vai continuar existindo dinheiro. Aí o que aconteceu? A responsabilidade do recolhimento é do fornecedor. O adquirente, ele determina a alíquota, mas quem tem que pagar o tributo é o fornecedor. Ok? Então eu fui lá, dei os 12.800 para ele, só que ele não pagou. Se ele não pagou, eu não tomo crédito, eu sou adquirente. Eu estou lá ligando, mês que vem eu vou bater, tal. Pessoal, isso não poderia existir. Funciona se for dinheiro e cheques, você fica refém disso. Para que eu não me torne um cobrador da Receita, eu vou lá explitar. Porque se você olhar na lei complementar, existe uma exceção que o crédito poderia ser destacado em nota se não tivesse funcionando o split ou o recolhimento pelo adquirente. De novo, hoje eu estava com o cara da Serpro, coincidência, tomei café com ele. Ela vai ser opcional em 2027, o split. Só que o recolhimento pelo adquirente já está funcionando. E eu que não quero ficar refém do fornecedor, eu vou lá e recolho em nome dele. Eu faço 2 PIX. Eu faço um PIX de 800 para a União, em nome dele, e um PIX de 10 para ele. É o recolhimento pelo adquirente. Assim eu não fico preocupado se eu vou cobrar ele ou não, porque eu já tomei o crédito. Ao mesmo tempo que eu paguei, eu já tomei o crédito. Agora tem um detalhe. Se eu tivesse pago ele em dinheiro, eu não recolhi pelo adquirente, fiz essa mancada. Aí ele pagou somente em outubro. Ele tem o direito de pagar em outubro, não tem? Ele deveria pagar em agosto, mas ele pagou só em outubro. Quando ele pagar em outubro, eu tomo o crédito total dos 2.800. Só que ele paga mora e eu não recebo mora. Beleza? Eu não quero ficar refém disso. Agora vamos dificultar um pouco. Vamos pensar que ele parcelou para mim. Beleza? Ele resolveu, e agora pelo split payment, ele resolveu parcelar em 10 vezes no cartão. Olha aqui, quando eu conversei com o Robson da Serpro, eu perguntei por que é opcional o split payment 2027? Falou, não, porque o recolhimento pelo adquirente já está funcionando. E eu vou deixar os bancos, cada um abre o seu. Aí você imagina o seguinte, vamos supor, lembra, senhores, que agora é caixa petência? Se você comprar um carro, para quem trabalha com ICMS aqui, já ouviu falar em controle SIAP? Já viu isso? Eu comprei alguma coisa que eu tenho que controlar 1,48 avos. Não existe isso com a reforma, o crédito é de uma vez. Comprei uma carreta, de uma vez o crédito. Quer dizer que eu comprei uma carreta de 1 milhão, e eu tomei um crédito, pagou 280 mil de IBS-CBS, eu tomei um crédito de 280 mil, está no meu caixa, não paguei nem a primeira parcela da carreta. Quer dizer que é bom se financiar, não é? Porque se eu tenho um rate bom, eu compro a carreta, eu posso dar mais prazo para os meus clientes, eu domino o mercado por causa daquele prazo, justamente porque eu financiei a carreta para mim. Então é bom que eu tenha muito crédito com o banco. Então, partindo desse princípio, uma empresa que fez uma venda de R$10.000, mas ela tinha um crédito de 280 mil no caixa, o que vai acontecer? Primeiro nessa venda aqui, lembra que ela tem 280 mil no caixa de crédito, que ela financiou a carreta, ok? Beleza? Aí ela foi lá e fez a venda de 10 mil, mais 2.800. Eu fui lá e splitei esse pagamento. Só que quando eu splitei, foi 10 mil para mim, 2.800 para a União, quase foi para a União. A União viu que eu tinha 280 mil e voltou para mim. Ela viu, isso é um split super inteligente. Ele nem vai para a União, ele já vai para mim. Ele vê, está lá, está aqui, toma. Aí ele abate dos 280 mil, que eu tinha 280 mil.
Então, eu vou visualizar os 12.800. Se fosse o recolhimento pelo adquirente, ia 10 mil para mim, 2.800 para a União, e depois a União, de 3 dias, ela devolve, sem eu não preciso pedir, mas só depois de 3 dias. Se é depois de 3 dias, quer dizer que eu fiquei descapitalizado 2.800, 3 dias, sim ou não? Então, eu vou falar o seguinte, olha, eu compro de você, ou eu vendo para você, só que eu só trabalho com split payment. Você acha que vai ter gente que fala isso ou não? Por causa de 3 dias. Eu faria. Eu quero receber aquele dinheiro. Porque se fosse recolhimento pelo adquirente, é só daqui 3 dias. Se for splitado, eu recebo tudo agora. Porque a hora que vai para a Receita, ela vê que está com o dinheiro, ela volta para você. Não é isso? Então, por isso, o Santander não abriu o split payment, mas o Bradesco tem. Eu falo, cara, abre lá no Bradesco, que eu estou na minha conta lá, e lá tem. Aí o Santander não vai querer perder para o Bradesco. Aí o Santander, essa foi a ideia da Serpa. Tá bom? Mas vamos pensar que, para piorar o nosso exemplo, esse infeliz aqui resolveu parcelar para nós. Aí piorou um pouco, né? Então vamos pensar. Lembra que não existe regime de caixa. É caixa petência, é o que vai acontecer primeiro. Eu entreguei a mercadoria, eu tenho que tributar tudo agora. Lembra disso? Então vamos lá. Então eu comprei uma mercadoria por 10 mil reais, veio 12.800, e assim ele parcelou em 10 vezes no cartão. E vamos supor que eu fiz essa compra no dia 10 e o meu cartão era para o dia 25. Vence no dia 25. Eu nem pensei na data de corte, já comprei. Então, no dia 25, eu paguei a primeira parcela, que é de 1.280. Não é isso? 10 vezes de 1.280. Achei que era o meu aqui. Então, quando eu paguei a primeira parcela, o que acontece, senhores? Vai 280 para a União e 1.000 para o fornecedor. Ok? Só que é o seguinte, isso aqui aconteceu em julho. Lembra que quando eu paguei minha primeira parcela, que foi 1.000 para ele, 280 para a União, isso ao mesmo tempo ficou disponível no meu conta corrente como crédito para mim. Ok? Só que quando foi em agosto, ainda que eu tenha pago para ele uma parte, ele tem que pagar o tributo total dele. Caixa petência, tem que pagar tudo. Ele não tem que esperar eu pagar. Aí em agosto, ele tem que pagar os 2.800 dele. Só que eu já paguei 280 para ele na primeira parcela. Assim, ele tem que pagar os 2.800 menos os 280 e assim 2.520. Quando ele pagar, eu recolher esses 2.520, eu tomo um crédito de mais 2.520 na mesma hora. Eu paguei só a primeira parcela e já tenho um crédito de 2.800. Vocês entendem que se eu puder comprar essa caneta agora parcelada em 10 vezes, eu vou comprar? Porque IBS, CBS é dinheiro. A pessoa fala, eu compro só à vista, meu amigo. Então o outro aqui está melhor que você, porque ele está comprando tudo parcelado. Você tem um cartão de crédito de 10 mil, já pode pedir para aumentar para 200 aí. Beleza? Faz sentido ou não? Você pede para parcelar. A hora que ele paga no mês seguinte, você toma o crédito total. Ah, mas e se ele não pagou? Porque às vezes ele não paga, né? Porque você ia tomar o crédito se ele tivesse pago, sim ou não? Aí você só ia tomar na sua segunda parcela. Que é o dia que você for pagar de fato. Aí na terceira, é óbvio que ele vai pagar mora. Ele vai ter um azar danado ali com a PGFN, com a Receita. Vai ter mora, Selic e tudo mais. Mas você fica com o seu crédito garantido. Poderia ter sido antecipado e provavelmente vai ser, porque você conhece a empresa que vocês estão comprando. Clareou um pouquinho mais de split payment ou piorou? Clareou? Senhores, vocês acham que vocês precisam de uma consultoria de impacto da reforma tributária? Precisa, né? Vamos precisar, né? Vocês já entenderam que boleto e nota andam junto, né? Na verdade, agora é um boleto com ID de pagamento. Ficou claro isso naquela hora, né? Faz sentido minha nota agora? Não faz, né? Não existe meio crédito. Minha nota é meio crédito. Não é isso? Não faz sentido também eu ficar cobrando, pagando cheque, pagando dinheiro. Até posso fazer isso, porque se você tem gente aqui que talvez trabalhe com cheque, mas vocês vão ter que colocar isso no contrato. Cara, se você atrasar seu tributo, eu perco capital de giro. Eu tenho que precisar de mais capital de giro para
para cumprir o meu pagamento de IBS e CBS, que não foi cumprido justamente porque eu não tinha o crédito que você não pagou. Eu tenho que saber como é, eu tenho que colocar uma multa para o fornecedor se ele não pagar o tributo dele. Engraçado, né? Então, o cheque é perigoso. Mas eu sei que o mercado de vocês trabalha com cheque. Então, é só colocar isso no contrato, não tem problema nenhum. Olha, a gente trabalha, mas paga o seu tributo. Engraçado, né? Vai ser assim. Enfim, não sei como é que vocês vão fazer com esse cenário. Senhores, para a gente encerrar... Na hora no seu conta corrente da Receita Federal. Igual você entra no seu banco, você entra no seu banco para olhar seu extrato. Você vai olhar seu extrato na Receita. Pagou, é na hora. Por exemplo, você não tem que liberar uma mercadoria para eles, tem que liberar um saco de cimento. Você vai olhar na Receita Federal e na sua conta corrente, está nos dois. É 2 Pix. Isso, tudo junto, tudo na mesma hora. Entendeu? Na hora, porque aí lembra dos 2 Pix que não erra mais. Senhores, deixa eu só... De fato, eu tenho feito essa palestra, na maioria das vezes, para tributarista e para contador. É raro fazer para empresário, então eu fico muito feliz. Que horas são aqui? Eu até não... tô com o meu horário antigo. Antigo não, lá de São Paulo, né? Eu tenho que dar os parabéns para vocês, porque eu tenho feito mais para contador e para tributarista, para eles orientar vocês. E quando vocês vêm direto, é óbvio que é bom vocês contar com o contador de vocês. Cara, esses caras sofrem muito. Mas vocês têm um pouco dessa maldade aqui, eu acho que eu ajudo a elevar mais o nível de consciência. Então tem que dar os parabéns da iniciativa de vocês. Eu espero que isso está sendo filmado, que ajude esses outros empresários, seja de onde eles estiverem. Para quem de vocês tiver interesse em simulador de impacto, a Evox não é uma empresa de calculadora. Vocês já ouviram falar Reut, Verit, Laratax, MA, auditoria, vocês já ouviram falar isso. Nós somos uma empresa, lembra, tributarista, contador, perito econômico, nós contratamos todas no mercado e viramos uma espécie de trivago. Passo a empresa de vocês, é importante vocês pensarem nisso. Olha o valor. Por 3 salários mínimos. 3 salários mínimos. Quem tiver interesse, tá? Nós falamos para vocês todos os problemas, todos os impactos de preço e de custo que vocês vão ter nas suas compras. Lembra que preço e custo é coisa diferente. Preço e custo na venda. Porque tem cliente de vocês que vocês vão ter que falar, olha, cliente, o seu custo vai reduzir, o preço vai aumentar. Você tem que saber como é que você atua em cada cliente e em cada fornecedor. Eu tenho que falar para vocês, todos os fornecedores que merecem educação, jamais trocar fornecedor. Falar, cara, se oriente, não vale a pena esse regime. Eu vou mostrar para vocês, esse regime aqui, você está perdendo X de crédito, se ele continuar aqui. Eu vou mostrar para vocês. E também a troca de tributo. Olha, dos tributos atuais para os novos. O que acontece em 2027, em 29, em 30, até 33? Lembra que 28 é igual a 27? Então, são 6 janelas de precificação. A gente mostra isso para vocês. Por 3 salários, quem quiser. Beleza? Evox Fiscal. Por que eu não fiz isso de graça? Porque o Brasil inteiro ia pedir. E também porque eu tenho custo. Beleza? Só que eu não estou para ganhar isso. O meu trabalho é a consultoria de impacto. Você olha esse problema e, se fizer sentido, você faz com o seu contador ou com a Evox, a consultoria que é estudo de necessidade de capital de giro, análise de preço de fornecedor. Essa tela aqui eu peguei da Reut, tá? Que o Lucas, a sua amiga da Carol, do Ricardo lá, tem parceria com eles, que eu faço transação para eles. Mas é exatamente isso que a gente ajuda. Nós ajudamos a contabilidade a não sofrer as sanções devido às notas técnicas. Existe uma série de notas técnicas. Ajudamos eles nos cálculos, aí nossos contadores vão ajudar nesses cálculos aí. Mas ajudamos principalmente vocês a falar o seguinte, olha, está vendo essa transportadora que prestava? Não vai ser mais necessário. Essa empresa depende dessa transportadora. Você vende para essa empresa que depende dessa transportadora. Cara, você não vai ter essa empresa daqui a 3 anos. Esse é um trabalho que a gente faz na consultoria de impacto. Por exemplo, esse cimento que você vende por 30, você vai ter que vender ele por 28, mantendo a mesma margem. Ou talvez você vai ter que vender mais para manter o resultado. Então a gente fala de necessidade, de capital de giro, análise de preço, de custo e de compra, margem, resultado, com vocês.
com o contador das sanções. Esse orçamento vai no final da simulação. Então, beleza, quem quiser. Outra coisa, pode me pedir no Instagram que eu passo aqui para vocês, independente se quiser simulação ou não. E se vocês não quiserem nem a simulação, nem a consultoria, façam com a contabilidade de vocês, porque isso aqui é de verdade, se eu faço isso aqui é para servir, tá ok? E espero que vocês consigam replicar isso aqui para aqueles fornecedores que vocês talvez iam descartar. É isso que eu peço que vocês façam, para repassar um pouco desse conhecimento. E para a gente... lembra que eu falei do Instagram? Quem quiser, é só pedir que eu passo esse PDF ainda hoje para vocês. Na verdade é um PowerPoint, tá? Vocês podem até modificar para vocês fazerem outras apresentações. Antes de finalizar, acho que tem mais alguma pergunta da parte de vocês? Desculpa se eu furei muito prazo, hein? Vou tentar contribuir fazendo uma pergunta, talvez sirva aí para outros colegas, né? O que acontece? Eu tiro por mim, como lojista. Em 2012, eu era lucro presumido. A partir de 2013, eu fui para lucro real e assim me mantive. Tem aquela questão cultural. Então, assim, no sistema tradicional hoje, a gente tem uma mudança de comportamento. Pedir nota é chato. Né, você tem uma contabilidade para fazer o registro dos créditos e débitos no regime não cumulativo, que é a essência do lucro real. Com a reforma tributária, você esclareceu muito bem aí que lucro presumido e lucro real é a mesma coisa, para efeitos dos tributos, né, CBS e IBS. Com relação ao lojista, vamos dizer assim, ele precisa se preparar nessa mudança de comportamento ou vai ser tudo assistido? Essa questão do crédito vai ser tudo meio automatizado, né? O próprio comitê gestor vai fazer por ele, ou ele tem que tomar alguma atitude no sentido assim, olha, para mim me preparar para a reforma tributária, como agora é todo regime não cumulativo, eu tenho, porque você disse em alguns momentos que a nota é indiferente, vai ser a questão financeira. A questão é assim, eu estou no lucro real, eu estou confortável, porque de qualquer forma eu já peço nota. E aquela pessoa que, né, não tem esse hábito, e ela vai ter que mudar esse hábito, passar a pedir as notas, ou a coisa vai acontecer de uma forma naturalmente? Beleza. Quer dizer que se você comprou esse controle e não pediu nota, o controle saiu por 100 e não por 80. Se você não contabilizou, ele saiu por 100. Então você jogou R$20 fora. Beleza? Então, de novo, é melhor contabilizar tudo, porque senão você joga no ralo os créditos que vêm junto. Porque tudo vai dar crédito, inclusive o detergente que você limpa o chão. Então é melhor contabilizar tudo. Agora, se você pensasse, peraí, mas vai ser tudo automático, ele manda para mim, você não faz nem a conferência, porque você tem que contar que aqui haja erros. Falta uma perninha aqui, uma perninha ali, um seclestre faltou um pedacinho aqui, e nessas pequenos erros, no período de adaptação da reforma, a Receita não perde, quem perde somos nós. Então, o que o pessoal lá, inclusive da Reut fala, que é o método Zeca, né, deixa a vida me levar, vai quebrar empresário. E se vocês elevar o nível de consciência de vocês e preparar e tomar os cuidados e fazer o planejamento daquilo que vai dar certo, que não vai... É o seguinte, quando eu falo que não tem guerra fiscal, o que vocês têm que olhar por trás é que aquele galpão vai ficar vazio. E um aqui vai inflacionar. Não tem nada a ver com o tributo. Não é só contabilizar, é o que acontece por trás daquilo. Por exemplo, não vale a pena eu comprar desse freteiro por 12, ou vale a pena comprar dele por 12, mesmo sabendo que de você é 10. Sabendo que, na verdade, ela vai me dar um custo de 2.500. Você vai ter que, antes de contabilizar os 12, ter feito essa escolha. Como é que a preocupação deixa a Receita cuidar para mim? Mas eu tinha que ter tomado a decisão antes da compra. Sim ou não? Então, a decisão é antes de comprar, ou antes de fornecer, como fornecer, onde fornecer. E depois contabilizar tudo. Então, contabilizar tudo e tomar as decisões antes. Porque depois que eu já fiz, e aí? Então, ele vai ser um trabalho forte do empresário e do setor de compra e do setor de venda. Esse é os caras que tem que ficar craque. Os contadores são bons, cara.
Agora, o setor de compra, o setor de venda vai ter que tomar decisão. Olha, está muito bom o seu preço, mas eu vou ter que comprar desse aqui mais caro. Você acha que vai ter esse tipo de decisão ou não? Então, de novo, quem está craque? O empresário, compra e venda. O contador já faz isso todo dia apoiando vocês. Ok? Então, vocês têm que replicar isso aqui para eles amanhã. Por isso que eu falei do BPO financeiro. Tá ok? Espero ter respondido a pergunta, acho que era isso. Senhores, mais alguma? Aproveita que nós estamos aqui. Que é lá, porque às vezes o pessoal dos outras cidades. Vamos lá. Senhores, antes da sua pergunta, deixa eu falar um negócio. Essa reforma aqui é do consumo. Nós temos a da renda, que chegou por último e passou na frente, que começa daqui 35 dias. Essa é mais perigosa porque ela acontece em 35 dias. E aí tem muita gente falando, ok, aquela parte do IRPJ, aliás, do imposto de renda para R$5.000, óbvio, já era para ter acontecido aquilo, mas a questão está sendo nos dividendos. E eu me coloco aqui à disposição para fazer uma vídeo com vocês vão entender muito mais rápido a reforma da renda do que a do consumo, porque ela é mais simples, mas é mais perigosa. Se vocês quiserem, a gente pode fazer ela semana que vem, porque para os empresários, porque ela não tem nada a ver com a pessoa jurídica, ela é a pessoa física. O IRPFM, pagar sobre os dividendos. Será que tem saída para isso? E as empresas do lucro presumido? A empresa do lucro presumido hoje, ela preocupa muito com o lucro fiscal, que é presumido pelo fisco, mas ela não preocupa tanto com o lucro contábil da coisa, que poderia ser um redutor do IRPFM dela. Ou seja, as empresas do lucro presumido vão chorar se o empresário faz de dividendos mais de 600 mil por ano. Esse cara que às vezes estava pagando uns 8%, agora, por exemplo, vai pagar os 8 dele mais 10 da pessoa física. É um número gritante. É óbvio que eu coloquei uns comentários que talvez não estou nem ajudando vocês a entender, mas onde eu quero chegar é o seguinte: essa reforma é complicada. Essa vocês têm 1 ano para ficar craque nela. 13 meses para ficar craque nela. A outra vocês têm 35 dias. Muito mais simples de entender, mas o espaço é muito mais curto. Não consigo voltar que semana que vem. Eu tenho outras palestras para fazer, mas, de novo, talvez com meia hora eu consiga fazer vocês ficar muito mais craque que nessa, que é mais difícil. Beleza? Então, me coloco à disposição para, se vocês quiserem fazer esse vídeo. Tá bom? Pode fazer pergunta. Só, já que você tem contato com o pessoal do CEPRO, perguntar se eles comentam, não tem muito contato com ele, não. Tá. Porque, assim, eu desafio qualquer um aí a entrar na conta Gov tua ou no ECAC 3 horas da tarde. Tu não vai conseguir entrar. Nós aqui que trabalhamos no comércio, emite uma nota fiscal sexta-feira a partir das 16 horas. Vira e mexe, connection timeout, erro não catalogado. Então, assim, a nossa infra é absurdamente fraca. E aí você me falar que vai ter um split payment, que eu comprei 10 Minas, ele me pagou, eu consigo entrar daqui 10 minutos para consultar no meu conta corrente, que é basicamente conta corrente fiscal, da PJ e da PF também. Sim. A promessa é essa, né? E que você vai conseguir consultar isso online, eu sou bem mais crente. Não é 10 minutos, é na hora mesmo. É igual Pix. Essa é a promessa. E olhando junto a esse sistema, que agora será soberano, imagina que o Brasil tinha um sistema da CEP que ficava lá na Rússia. Agora está sendo todo aqui, muito mais rápido do que era. Então, é óbvio, senhores, que é promessa, né? Eu não domino muito do sistema, eu estou vendo que chega para nós. Agora, cara, que vai dar problema, eu estaria sendo otimista demais para não acreditar nisso. Tinha uma pergunta sua aqui também, né? Tinha um comentário seu, não sei de quem que era aqui. Aqui é só o microfone, acho que é mais para o pessoal que está longe, né? Esse microfone. É só para contribuir em relação... Qual é o seu nome? Anderson. Obrigado pelo comentário aquela hora. Tá bom. É só contribuir em relação à reforma dos super ricos lá, porque 50 mil agora que você ganha é super rico, né? Milionário. É milionário, né? É. Mas assim, é a hora de você tem menos de poucos dias aí para fazer um planejamento em relação aos dividendos, porque as regras mudam bastante, entendeu? Então, eu só queria contribuir em relação a isso, por causa das... até 600 é isento, mas se você passa 601, você já passa a pagar tudo. É. Né? Então, assim,
Ou seja, você deveria pagar só do 1, né? Exatamente. Mas você paga de tudo. E aí tem essa transição que você tem os parcelamentos, então, assim, é hora dos contadores e falarem com os empresários se ligarem em relação aos lucros acumulados aí. Você é contador? Eu sou contador. Ah, beleza. Então tem uma pessoa para contar aqui já. Tá. Mas, quer dizer, tem alguns outros contadores aqui, eu já vi. Você é contador? Contador, né? Maravilha. Vamos lá. Eu sei que essa talvez vai ser mais de opinião sua, mas é para a gente agregar uma opinião. Eu também sou contador. É sabido que a partir do ano que vem... Você me falou só agora, hein? É. Beleza, hein? É sabido que a partir do ano que vem o dividendo vai ser tributado. No entanto, tu tem um decreto, acho que é 14785, que fala que os lucros apurados até 2025, se registrados, tu vai lavrar lá uma ata, enfim, algum tipo de documento, eles poderão ser distribuídos até 2028, sem incidência do adicional dos 10%. O problema é que 2025 não findou ainda, e você tem que deixar isso registrado até 2025. Então, existem pessoas correntes que falam que não existe você fazer deixar definido que o teu lucro é tanto sem que o ano fiscal não tenha sido encerrado. Não dá tempo, né? Não dá tempo, não vai ter como fazer. Sim. O que você fala sobre isso? O que você tem visto sobre isso? Eu faria um balancete. Eu perderia 2 semanas. Jogo fora 2 semanas. Só que daí existe o CFC, ele veda você fazer um registro em cima de balancete. Balancete não é um documento fiscal ordinário, vamos falar assim. De cara, você trava os últimos anos, você vai fazer isso, óbvio que ficou lucro lá para trás. Eu fecharia isso aqui até agora, aí você vai ver como é que você vai enfrentar aquelas horas do dia 31/12/2025. Eu não sei como é que você vai fazer. Mas você vai ter que jogar fora algum momento. Você não pode fazer pelo balancete, você vai ter que fazer um balanço. Só que você vai fazer o balancete só para preparar o seu último segundo para clicar. Senão, você não tem saída. Você vai ficar numa janela de horas ali. Aquela hora que você não vai faturar mais nada, é a hora de você mandar o dedo. Só que quando eu falo no balancete, é porque o balancete é o número. Ele prepara você. Você balancete, agora pum, clico no botão. No último minuto do dia. Porque senão não vai dar tempo. Agora você falou para dar minha opinião. A minha opinião é que essa é a única parte do texto que eles vão mexer. Em 35 dias. Porque não faz sentido isso. Não faz sentido. Eu tenho um segundo para... Não faz sentido. Então, essa parte é o que eu vejo, briga muito pesada de gente grande, de banco, de grandes... Eu não tenho esse poder. Mas aí a Petrobras tem esse poder. Aí eu vou lá numa grande associação, a BCZ tem esse poder. Aí começa com um lobby de 100 empresas, então eu acredito que vai vingar por causa disso. Tá ok? Essa eu acredito que nós não enfrentaremos esse problema, mas eu tenho que estar preparado para ele. Tadeu, da Varme Contabilidade, né? Rapaz, você tinha que ter me falado, hein? Eu teria falado tanta bobagem aqui hoje. Não, que isso. Deixa eu te falar. Eu acredito o seguinte, já estou até fazendo, porque a gente tinha certeza que essa parte que o presidente assinou ontem sairia nesse período, né? De ontem, hein? Essa lei de ontem. Beleza. Então, o que eu acredito, tenho assim comigo que o correto seria você fazer um levantamento do balanço especial. Sim. Porque daí você atinge essa finalidade. Você vem trazendo o balancete, aí você fecha um balanço especial, que você pode a qualquer momento fazer um balanço especial, faz a ata de distribuição aí, mas também acredito que vai ter alteração. Eu não sei se vocês viram, hoje saiu do Conselho Federal de Contabilidade, avisando inclusive os conselhos estaduais, que eles estão, via FENACOM, estão tentando fazer essa interferência lá, que é um absurdo, né? Nós temos até junho para entregar o ECD, junho do ano seguinte, para entregar o ECD-CF. Nem os bancos nos forneceram os documentos suficientes para você fechar um balanço. Sim. E você tem uma obrigação acessória nesse sentido. Mas, entre nós brigar com eles lá em cima, a tendência da gente perder é grande, né? Então, eu acredito, que
Até porque, se você olhar a legislação em si, nem a ata é obrigado. Obrigação mesmo, não, nem a ata é obrigado. Quer documento mais confiável que o balanço que nós entregamos para a Receita Federal, via CDCF, que tem lá o lucro registrado? Não existe. Sim. Aquele, aliás, é o único documento. Quer dizer, eu faço uma ata que depois eu tenho que alterar a ata. Sim, sim. Então, eu acredito que o balanço especial, ele elimina esse problema. Sim. Não, você tem que informar valor. A ata sem valor financeiro. Sem valor financeiro. Não, mas o que ele está querendo dizer é o seguinte: como que você vai saber o lucro que você vai ter dia 31 de dezembro? Porque você tem que informar valor. Só para deixar claro para o pessoal aqui, de novo, nós temos tributação. Vê se fica claro isso aqui para vocês. Nós pagamos tributo quando nós ganhamos dinheiro. Não é isso? Depois, quando nós compramos alguma coisa, porque a gente ganhou dinheiro. E nós pagamos sobre o bem que nós já temos, que já foram pagos tributos quando eu comprei, com dinheiro que já havia sido ganho, que também já havia sido pago o tributo. Então a Receita ganha mais que nós. Né? O nosso papel é tentar equilibrar o jogo. A tributação que nós estamos falando ali é a de imposto de renda e contribuição social. Então, é a tributação da renda. Essa aqui é do consumo. Beleza? E depois a gente vai falar do patrimônio. Né? A gente tem que tentar, o nosso papel é equilibrar o jogo. A gente ela ganha mais que a gente, mas não tanto assim, a gente tem que tentar fazer isso. É óbvio, tudo dentro da lei. Senhores, tem mais contador aqui? Eu não sabia que era tudo contador, não. Nossa, tá bom. Ainda bem que vocês não me bateram aqui. Valeu, contadores? Valeu pela palestra? Valeu? Coisa boa. Olha aqui, senhores, eu de novo, está na última tela aqui, eu agradeço a atenção, pode pedir que eu passe para vocês, de repente essas telas podem ajudar vocês a ajudar o setor de compra, o setor de venda, outros empresários, salvar o país, que eu acho que é isso que a gente quer. A gente vai, de fato, eu acredito que a gente vai ter um país melhor nos próximos anos com essa reforma. Eu agradeço a atenção de todos vocês aqui, desculpa ter falado talvez de forma estranha, mas espero ter ajudado a elevar o nível de consciência de todos vocês. Obrigado, hein? Eu quero convidar aqui na frente os nossos diretores que estão presentes, puderem ficar até o final. O senhor Antônio, por gentileza. O nosso diretor Adriano, nosso novo diretor também. Luan, por favor. Vamos registrar uma foto com o palestrante, né? E fazer os agradecimentos finais. Darcy, se puder ficar aqui conosco também. Mais uma vez agradecer aos senhores por estarem presentes e dizer para vocês que a Comac ela está passando por um momento de renovação, de diretoria, de colaboradores, mas é muito importante a opinião de vocês para trazer para a gente ideias, sugestões, o que vocês realmente estão precisando. A gente está fazendo a nossa parte de ofertar, e é muito bom ver a participação dos senhores aqui, e essa é a nossa responsabilidade, né? E a nossa missão, proporcionar e para vocês o melhor que a gente pode no relacionamento, no network, nos serviços prestados, nos parceiros, né, que vocês possam aproveitar. E estamos à disposição de vocês. Vou passar a palavra agora para o nosso presidente eleito, Marcos, e depois convidamos vocês para o coffee break aqui no final. Agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, dizer que essa é a primeira de várias outras palestras que a gente pretende estar ofertando aí tanto aos colaboradores diretos e indiretos da Comac, né, dos associados. Agradecer ao nosso palestrante. E depois, ao final, de tirar a foto, se possível, todos virem aqui na frente e tiram uma foto grande, né, para registrar esse momento aí, para a gente estar compartilhando depois.